Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Herbert Nunes. Esse aqui é o nosso podcast Combina com Cerveja, nosso bate-papo semanal. A gente traz boas cervejas, boas histórias, bons petiscos. Hoje a história vai ser bem legal, bem interessante. Quero aproveitar o comecinho para a gente já mandar um recado de cara. Nós estamos gravando aqui no nosso parceiro, que é o Estúdio Leste, que está aqui no bairro Santa Teresa, em BH. Vocês podem acompanhar pelo Instagram aí, @estúdio.leste. Estúdio com S no começo, sem o E. E nossa parceira, o AMI, Cervejaria de Fazenda, que é uma fazenda legal demais, que tem entre Itabirito e Ouro Preto. Eles fabricam a cerveja deles lá, só cerveja sensacional. E eles têm um pub aqui em BH, no Sion, na rua Grão Mogol 1176. Então, quem quiser conhecer, experimentar a cerveja deles, só ir lá no pub da UAMI, na rua Grão Mogol 1176, no Sion. Já deixar o agradecimento aqui também, são nossos parceiros desse nosso novo projeto. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito ilustre, muito interessante, tem uma história muito legal, vai mostrar muita coisa bacana pra gente. Cradinho Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Herbert. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Gostei da sua camisa. Você viu? Essa Você é é isso tudo mesmo? clássica. Então, a gente fala que os mágicos começam a fazer uma coisa, aí vira mágico, vira ilusionista, aí um começa a ser hipnólogo, os outros vão sendo palestrante, humorista. Então, a gente tem uma camisa aqui para resumir um Pra pouquinho isso daí, resumir. né? Ah, legal. Então, eu acho interessante que os mágicos que eu já vi, assim, que eu mais gostei, todos eles tinham uma pitada de humorista. Eu acho muito legal quando tem essa coisa da brincadeira. Eu acho que diverte mais, É, assim, você né? junta duas artes, né? Você tem ali a arte da mágica, que já é muito interessante por si só, a arte Aham. da comédia, que também é interessante por si só. Então, na hora que você junta, fica mais legal ainda. Eu também gosto. Na minha carreira, eu tive uma virada de chave grande. Quando eu comecei a fazer essa parte de humor também, então, assim, Aham. até hoje é o tipo de mágica que eu mais faço, é o que eu mais gosto também. Ah, legal. Ó, combina com cerveja, nós vamos beber cerveja. Essa parte é boa, hein? Eu fiquei sabendo que você gosta de umas cervejas mais amargas, Gosto, gosta. gosto. Pega esse primeiro copo, por Seguir, gentileza, para eu te servir. pá. Essa aqui é uma cerveja que tem muita história para contar também. Old Speckleham é uma bitter inglesa. Servir o meu aqui Fazer o pra gente brinde. brindar. Seja bem-vindo. Muita gente já ouviu falar de Pale Ale, English Pale Ale. Essa aqui ela tá dentro do que a gente, dentro do grupo que a gente chama de Pale Ale. Lá eles têm algumas denominações um pouquinho diferentes. Ela está dentro do grupo das bitters. Ela é uma premium bitter. Eles dividem as bitters em teor alcoólico. Então tem a ordinary bitter, que é a menos alcoólica, a premium bitter, que é a intermediária, que é essa aqui que está na faixa de 5, ela tem exatamente 5, e tem a extra special bitter, que é um pouquinho acima de 5, dá para um 5,5, 5,8. E o interessante dessa cerveja é que a cervejaria, eu acho que tem até uma data aqui, cara. Aqui, ó, a cervejaria faz cerveja desde 1711. É Tem uma das história. mais clássicas da Inglaterra. Ela não fazia esse estilo, porque esse estilo eles falam pale ale porque essa cor acobreada, quando foi criada nos anos 1830, mais ou menos, 1800, ela era das mais claras que tinha. Antes era tudo mais escuro do que isso. Entendi. Porque pale é pálido, né, em inglês. Então por isso que veio essa denominação. Mas ela surgiu aí nos anos 1800 e é muito, muito, muito famosa, muito bem conceituada lá na Inglaterra. E é Então, bonita a um brinde cor, né? bonita, né? Experimentou aí, gostou? Experimentei. Boa. Não é Gostosinha, tão né? amarga, né? Pois é, ela é muito equilibrada, sabe? Ela tem um adocicado do malte, um caramelo, um caramelizado. Então dá uma equilibrada, não fica aquele amargor Sim, sim. destoando, não. Apesar do nome bitter, né? Que a gente chama de bitter, não é tão bitter assim, tão amargo assim. Entendi. Muito boa. Cradinho, vamos começar. Vou chamar você só de Cradinho, né? Pode ser mais fácil. Mais fácil. Ou então Juninho. O povo te chama de Juninho também? De Muito Júlio? raro, não. É. Cradim é o mais comum mesmo, o pessoal Aham. chama. Eu tenho um primo que é Júnior e todo mundo chama ele de Juninho, só Juninho. Juninho. Mas é porque o primeiro nome dele é Diógenes, então aí fica É mais difícil. fácil. Um abraço, meu primo Diógenes Júnior. E no caso, até o Cradim é um nome artístico, né? Não é o Aham. nome verdadeiro. Mas eu tenho uma filha agora, tá com 4 meses e meio. Eu consegui colocar como sobrenome dela Cradim. Ah, Então é? agora é É oficial. É oficial oficial. Agora na da família, família. oficialmente Cradim Que agora. legal. Então, vamos aproveitar e começar e contar pra gente a sua história. Que você teve destaque na sua infância, Sim, como é que sim. foi esse negócio Então, aí? na verdade, né, sou o Cradim Júnior, porque o Cradim é o meu pai. Meu pai é Aham. mágico também. Esse ano ele completou 40 anos de mágica, 40. né? Então, uma estrada bem longa, né? Ele Aham. começou em 83.
Ali no Maleta, aqui no edifício Maleta, tem uma loja de mágicas lá, que chama Castelo das Mágicas, do Uhum. mágico Kelles, até, né, até hoje ele é o maior fabricante de mágicas do Brasil, então é Ah, bem é? reconhecido e tem essa loja no Maleta. Meu pai conta que morou vários anos lá no Maleta e nunca entrou nessa loja. E ele sempre foi apaixonado por mágica, desde que, quando ele tinha 5, 6 anos, foi um mágico de circo lá na cidade dele e tal. Ele sempre teve isso. Depois que ele saiu do Maleta, um dia um tio meu resolveu chamar ele para ir nessa loja para comprar aquelas balas que você coloca e suja a boca da pessoa, né, Aham, quando morde e sei. tal. Ele foi, né, não sabia que era loja de mágica e viu o Kelly fazendo uma mágica. Que legal. E aí ele conta que ele era muito tímido, esperou todo mundo sair da loja, foi conversar com o Kelly mostrou para ele, fez e assim, a partir desse dia ele nunca mais largou Nunca mais parou. isso. Isso em 83. Eu Olha nasci em só. 88, né, já 5 anos depois. E no meu primeiro aniversário, no meu aniversário de 1 ano, meus pais fizeram um circo mágico. Uhum. Levaram lá 7 mágicos para se apresentar para os Que legal. convidados. E eu entrei vestindo uma casaca, uma varinha na mão. Meu pai abriu uma caixa assim, vazia. Eu peguei a varinha, bati nessa caixa, apareceram 2 pombos. Então a gente fala que essa foi minha primeira Nossa, mágica, com primeira. 1 ano. Mas Olha assim, só. e aí ele conta que minhas brincadeiras, todas eram com mágica. Eu pegava um carrinho, falava que ia sumir, aí jogava debaixo da cama e tal, e Que ficou legal. nisso. Com 3 anos, aí eu quis ser mágico mesmo. E aí ele me ensinou algumas coisas, eu comecei a fazer mágica, então com 3 anos. Aham. Nessa época eu fui considerado o menor mágico do mundo, isso em 91, né? Tem um tempinho bom já também. E aí, sim, entrei fazendo essas mágicas com meu pai nos shows, era meu pai, minha mãe e eu. Antes eles não tinham com quem me deixar, me levavam no Moisés, eu ficava do lado Que assim, no palco legal. esperando. Então, assim, acho que a mágica já tá Não, no na hora que sangue. começou a andar, já podia Já participar ali, podia, né? já podia. E meu pai conta até que tem um caso até engraçado. A gente estava fazendo um show no Teatro Municipal de Nova Lima. Aí Aham. eu não fazia ainda parte do show completo, mas ele me chamava para eu ajudar em uma, duas mágicas. E aí ele falou que me chamou, eu ajudei nessas duas. E na hora que ele agradeceu para eu sair, eu virei no ouvido dele e falei: Não, pode sair que eu continuo o show. E nisso, assim, eu era pequeno, com certeza não ia conseguir. Aí ele conta que só virou para minha mãe e falou: leva ele, porque pode dar trabalho, Aham. alguma coisa. E lá no teatro tem uma característica que o camarim é debaixo do palco. Aí ele falou que minha mãe me levou para lá e do palco ele conseguia ouvir eu gritando de lá: eu quero voltar, eu quero fazer o show. Nossa. Mas enfim, isso com, sei lá, 4, 5 anos. Que E nessa legal. época, né, como eu disse, menor mágico do mundo, a gente participou dos programas regionais aqui, Uhum. MGTV, na Globo, ou Aqui Agora, né, pessoal, só o pessoal mais velho que vai Vai lembrar, né, lembrar. o Aqui Agora. E com isso despertou o interesse de alguns programas nacionais. A gente foi no Sem Censura, que era até com a Leda Nagli ainda. Acho que depois ela voltou pro Sem Censura, se não me Que engano. legal. Fomos no Jô O Soares do no Jô Soares, SBT eu vi o ainda. vídeo seu, é Viu muito lá no bacana, Instagram, tem muito lá. massa. Jô Soares era no SBT ainda. Olha só, eu tinha 6 anos nessa época. Fomos na Xuxa, a época era o Xuxa Park, né, aquele programa que passava sábado de manhã. Então, Aham. assim, foi bem legal essa época. E, assim, desde a infância mesmo, nunca parei com a Nunca mágica. parou. Então, aí, agora, né, então, desde 91, são 32 anos também, uma Olha estrada só, seu pai longa, tem 40 anos de carreira, você tem 40, 32. trinta e Olha que dois legal. E eu com 35 anos ainda, Olha então só. dá pra esticar muito ainda. Muito legal, muito massa. Mas assim, na escola, como que era quando você era criança e tal? Você fazia mágica pros seus coleguinhas de sala? Você Fazia. aproveitava disso pra ser o popular ali também, pra A- estar com a galera? Até Como é que que era não, isso? né? Nesse É, ponto, assim, de ser popular, não. Eu era um aluno normal, não era nem. Porque tinha os populares, tinha os que não iam com ninguém, né? Os nerdzão e tal. Eu era da aham. turma intermediária ali, me Ah, dava tá. bem com todo mundo tranquilo. Quando eu era menor, que estudava ainda no jardim de infância e tal, todo ano meu pai fazia um show lá na escola no meu aniversário. Então a gente trazia todas as séries, né, que era primeiro período, segundo período. Hoje mudou essa nomenclatura, não sei, mas na época era do maternal até o terceiro período. Então juntava os alunos, a gente fazia um show e depois lá de ensino fundamental e tal, aí já não.
A gente não Entendi. fazia isso, mas sempre fazia uma mágica ou outra. Mas devia ser legal ser o filho do mágico É ali, devia legal, ser massa, isso né? é legal. É porque, querendo ou não, é uma coisa diferente, né? Não é É. comum, o pessoal não sabe, e você fica conhecendo, é um mágico ali, aquele é o mágico. Então, a gente, quando eu era pequeno, a gente mudou para Itabirito, né? Uhum. Sul daqui de BH. Meus pais mudaram para lá, a gente foi e era muito conhecido como mágico. É isso, ah lá, é aquele ali que é o Que é o mágico e tal. mágico. Então, acaba que o pessoal conhece assim mesmo. Legal. Então, aí já emendando nesse assunto, e já você falou da sua camisa também, eu queria te fazer uma pergunta inicial, que é uma curiosidade que eu sempre tive, assim. Mágica e ilusionismo. O que que é que a gente pode denominar cada um, assim? Qual que é uma separação desses temas, vamos dizer assim? Como é que a gente... Tá. Para nós mágicos, não tem essa separação. O Aham. mágico é a mesma coisa que o ilusionista é a mesma coisa que o mágico. Só que para o público, às vezes o pessoal pergunta muito isso realmente. E aí a gente, para não falar isso, a gente fala que a grande diferença é que o mágico é aquele que faz algumas mágicas menores, às vezes com baralho, moeda, essas coisas. E o ilusionista é aquele de palco, que faz aquelas Ah, mágicas, sim. aquelas produções grandes, caixa, serrar a mulher ao meio. Então ficou muito conhecido como isso. Mas se for Na olhar prática assim, no mesmo, pé da letra é a mesma é... coisa. Quem é mágico é ilusionista e vice-versa. Agora, tem uma diferença que eu imagino que deve ter, é aqueles números daqueles caras que fazem, tipo assim, o cara fica preso, e aí ele sai e aparece em outro lugar. Aquilo ali tem um outro nome para aquilo, não tem? É, isso é a mágica ela é dividida em várias categorias. Essa específica a gente chama de escapismo, né, que Aham. é realmente um escape. O mágico mais conhecido da história que fazia esse tipo de mágica é o Harry Houdini, né? Isso lá no começo dos anos 1900. Ele era trancado em baú, jogado dentro do rio e Ah, saía, tinha umas coisas meio pendurado loucas. de camisa de força, de cabeça para baixo, e ele tinha Aham. tantos minutos para sair. Então, assim, ele é um dos mais conhecidos, mas até hoje esse é um tipo de mágica que intriga muito, né? Você tá preso dentro de uma caixa, tá preso num tanque de água. Agonia danada, você tá Ah, doido. não, para quem vê, assim, e o perigo é real, porque Uhum. muita gente acha que, assim, não tem perigo e tal, mas sim, é claro que os riscos são todos calculados, mas se acontecer alguma coisa que às vezes não está previsto e tal, tem um perigo real. Então, Aham. para quem tá ali passando por isso, Já teve até gente que teve acidente, que já machucou, já já... tiveram. A gente tem uma mágica assim que é muito famosa, que é ser enterrado vivo, né? Então a pessoa entra num caixão, todo amarrado, é enterrado e aí joga areia por cima e a pessoa Nossa. escapa. Aham. Algumas vezes já deram errado, infelizmente a Olha pessoa, né, o só. mágico realmente foi. Essa questão de perigoso, tem uma outra mágica que é muito famosa, que é de dar um tiro e pegar a bala com a boca. Então, né, um espectador dá um tiro, o mágico vai e pega a bala com a boca. Também já tiveram alguns Mas é erros. tiro mesmo? É tiro mesmo, tanto que já teve mágico que morreu em Não, cena essa eu fazendo não isso. conhecia. Então, assim, é isso que a gente fala. Ô, louco. Claro, você minimiza todos os Aham. riscos, mas tem uma parte de risco. Eu, particularmente, não faço esse tipo de mágica porque E qual que tem é a sua muita coisa. categoria, assim, mais? Você falou que tem algumas Tem categorias, né? várias Qual que é categorias. a que você mais curte, que você costuma trabalhar, Tá, a assim? gente até falando do humor, eu comecei antes, acho que natural a gente faz muita festa, né? Adulto, infantil, Uhum. e eu acho que a primeira grande virada de chave na minha carreira foi quando eu virei pro lado do humor, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? De rir, de piada e tal, então alguns mágicos começaram a fazer isso, eu falei, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Comecei fazendo e falei, dá para seguir nessa linha. Então, hoje a gente fala muito que é stand-up magic, que é a mistura do stand-up com a mágica. Aham. Tanto que aqui em BH eu tive a honra de criar um projeto que chama Comédia Mágica. Ele é o único no Brasil que é exclusivamente de mágicas com humor. Então, isso foi lá por volta de 2014, 2015. Que O legal. projeto foi criado em 2018, foi quando eu comecei, mas essa vertente da mágica com humor eu comecei por volta de 2015, 2016. É o que eu mais faço hoje, é o que eu mais gosto. Ai, que Que é legal. aquilo que a gente comentou antes, né? Você pode fazer a pessoa rir, ainda aliada à mágica, é muito É. legal. E essa parte histórica da mágica? Porque, por exemplo, aquela coisa de... Porque mágica tem desde o Egito Antigo, tinha lá o cara que fazia mágica pro faraó e tal. Mas ao longo dos anos foram criando alguns estereótipos, alguns, né? Por exemplo, aí tem a cartola, tem a varinha. De onde que vem essas caracterizações assim? Como é que... Porque É, você pesquisa muito sobre isso. sim, Você é sim, um... sim. Então, você falando aí, o primeiro registro da mágica foi lá no Egito Antigo, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo.
um mágico chamado Dedi, ou Dedi, né, gente? Você sempre Aham. tem essa dúvida. Ele Os fazia nomes mágica. deles eram, pelo amor A de gente Deus, não, aqueles nomes. não sabe. Ele fazia mágicas para um faraó Kelps, e tem os primeiros registros, então, é de uma mágica que ele fazia, que ele pegava uma galinha, arrancava o pescoço da galinha, depois voltava e a galinha saía andando. Esse é o primeiro registro Olha histórico só, da mágica. Isso foi escrito num papiro, e esse que papiro legal. hoje, né, ele existe até hoje, ele está num museu na Alemanha, então é bem legal. É um dos museus que eu tenho vontade de visitar, mesmo por conta disso. Aham. Depois, assim, ao longo da história, mágicas antigas que a gente tem registro, que acontece até hoje, uma que a gente chama de covilhetes, que são 3 copinhos com 3 bolinhas, você coloca uma bolinha, bate, ela passa. Some. Isso, tem gente Mas que faz hoje na Praça 7, né? Mais ou menos mais isso. ou menos isso. Antigamente não era para enganar as pessoas É, igual hoje é pra hoje, enganar. hoje é só com dinheiro. Essa também tem registros antigos, né? De anos antes de Cristo. Os aros chineses, que são argolas assim, que se entrelaçam uma na outra, elas saem. Então essas são mágicas bem antigas, assim, que se tem registro. Depois, com o passar do tempo, na Idade Média, os mágicos sofreram alguns problemas também, igual as Igual bruxas as sofreram. bruxas. É. Então, muitos foram perseguidos, até, né, na Idade Média também lançaram o primeiro livro de mágica, ensinando os segredos para ver se as pessoas entendiam que tinha alguma coisa por trás, que não era uma bruxaria, que, Aham. por exemplo, sei lá, você fazia uma coisa que levitar, então ensinava como que era isso para a pessoa ver que tem. Ajudou a quebrar aquilo ali também, para os caras pararem de ser perseguidos Mas também, não né? ajudou tanto porque na época era mais complicado, queimaram a maioria dos exemplares, tanto que hoje é um livro que é muito raro. Olha Tem só. um desses exemplares também, está exposto nesse mesmo museu, junto lá com esse papiro lá de 2000 anos antes de Cristo. Então, enfim, passaram por muitos problemas. Olha só. Aí, mais recentemente, veio o que a gente chama de pai da mágica moderna, que é o Robert Houdin. Ele não é o Houdini, que a gente falou. O Houdini, inclusive, tem esse nome baseado no nome do Houdin. Ele pegou esse nome e colocou um i no final de Houdin, virou Houdini, Aham. para homenagear ele. E aí, respondendo uma pergunta que você fez, ele que introduziu essa questão da cartola e da casaca. E aí eu te Ah. pergunto por quê? Você tem ideia? Isso, assim, para contextualizar, isso era mais ou menos ali em 1850. Ah, provavelmente pra alguma coisa, tem alguma coisa a ver com nobreza, com... Perfeito. É, É, pra não ficar subjugado isso ali. aí. Essa eram as vestimentas da época, né? A nobreza usava a Aham. cartola, Ah, que usava o legal. fraque, e aí ele queria se mostrar um membro da Da nobreza ali. nobreza. Então ele falou: não, se as pessoas usam essa vestimenta, a gente tem que usar também. E com isso também mostrar que, por exemplo, a roupa não tem nada a ver com o que o mágico fazia. Então ele Aham. começou a se apresentar de cartola e casaca, e essa virou o grande. Que Hoje, se você legal. pergunta para uma criança, tal, como que é o mágico? Não, o mágico usa uma Mágico. casaca. É. Isso, então, assim, de 1850 para cá. Então, ele queria realmente se camuflar ali no meio como uma pessoa da realeza e acabou virando o símbolo principal da Principal. mágica até os dias de hoje. E por isso, então, que ele é considerado o O pai da pai da... mágica moderna. Até interessante, ele era um estudioso, ele mexia com coisas de mecânica, mecatrônica, e ele fazia alguns bonecos autômatas. Hoje em dia, a gente tem os robôs, que são muito legais, mas você imagina, lá por volta de 1850, ele tinha um autômata que conseguia jogar xadrez contra uma pessoa, tinha Que autômata legal. que fazia malabarismo. Então, assim, não tem nada a ver com a mágica em si, mas é uma tecnologia Uhum. bem diferente. E os mágicos sempre se apropriaram de tecnologias, né, Sim, para usar sim. essas coisas. Então, ele é um dos mais importantes mágicos da história e não é tão conhecido do público. Uhum. Provavelmente você nunca ouviu falar dele. E a maioria das pessoas nunca ouviram, mas assim, ele tem Que legal, cara. uma importância enorme na história da Na história. mágica. Por isso que é o pai da mágica moderna, né? Não, Que a e gente essa chama hoje. sacada do tipo de vestimenta, né? Associando, foi, pô, uma sacada Foi. E, incrível. e tanto assim que hoje os mágicos que mais fazem esse tipo de mágica com cartola, com casaca, a gente chama de magia clássica, porque
são os mágicos que se apresentam no palco, mais elegante e tal. Aham. Eu, por exemplo, não tem nada a ver com o meu estilo. Eu nunca, na verdade, não. Eu fiz um show uma vez usando uma casaca e falei, não, isso não é pra mim. Não é. Olha Hoje eu só. apresento, por exemplo, em show de stand-up, eu apresento muito com essa camisa, com a camisa normal. Quando muito, eu vou de paletó, né, terno e tal, porque é isso que a gente fala. Se o Rudan lá, na época, ele queria se infiltrar como uma pessoa normal, que realmente é isso, a gente aqui hoje é a mesma coisa. É, Então, é ninguém verdade. hoje usa mais uma casaca, né, para sair na rua e tal. É. Então, hoje está mais restrito esse tipo de mágica. Né, faz sentido isso que você falou, com certeza, faz sentido. Muito legal. Falando dessa questão sua do seu estilo, o seu público, como que é mais assim o seu público? Já que você tá nessa pegada de humor, imagino que seja. Porque assim, criança é tudo apaixonado com Sim, mágica. sim. Mas você tem essa mais para um público adulto, ou você é mais direcionado assim? O foco principal hoje é o público adulto, Aham, mas assim, a gente chama de humor livre, né? Humor faixa etária é tranquilo. Porque se aham. for criança, às vezes elas podem não entender a piada, mas assim, não tem palavrão, não tem Entendi, nada, então entendi. é tranquilo. Mas claro que para adultos é mais É fácil mais fazer fácil. esse tipo de mágica. Eu tenho um produto hoje que é meu produto infantil, que é um show de teatro que chama A Magia da Sustentabilidade, que é justamente tentando educar as crianças sobre um tema que é muito importante, que é a sustentabilidade. Que Então, legal. assim, a gente faz mágica linkado com isso. Eu mostro a importância de preservar a natureza, recursos naturais como água. Então, esse show ele é totalmente voltado para o público infantil. É um show de teatro, dura aí mais ou menos 50, 60 minutos. É o nosso produto infantil hoje e, assim, a gente quis fazer uma coisa diferente, porque a mágica já é, igual você falou, a criança já fica Já vidrada fica, ali. é, Então, por que não unir isso com um aprendizado? Então, você leva uma mensagem ali e fica mais interessante ainda. com certeza. Deixa eu te contar uma história interessante. Você tava Vamos falando lá. do mágico, da vestimenta e tal, desse estereótipo que foi criado. É, na época que surgiu essa cerveja, foi a época que ele viveu, né? Sim, Ele é de onde? ele é, se não me engano, da Da Inglaterra. Inglaterra, então, É, olha pra você ver. Nós só tomando a tá. cerveja que o cara tomava lá. Mas eu lembrei disso porque na Inglaterra, antes, lógico, bem antes, tinham as alewives, que eram as mulheres cervejeiras. Na Inglaterra começou, as mulheres foram as primeiras a fazer cerveja. E aquele estereótipo de bruxa veio das mulheres cervejeiras. Porque olha só, elas tinham não era vassoura, mas era uma galha com palha na frente que elas usavam para misturar quando tava ali cozinhando o malte para fazer cerveja. Tinha um caldeirão para poder cozinhar o malte para fazer Sim, cerveja. Estocava cereal, estocava cevada, estocava malte, tinha rato. Então tinha que ter um gato para espantar os ratos. entendi. E elas usavam um chapéuzão pontudo para se identificarem como cervejeiras. Porque assim, os principais consumidores da cerveja dessas mulheres eram os viajantes. Então, se o cara passava, ele via que ele tinha a mulher com chapéu e tal, ele sabia que ali ele tinha hospedagem e tinha uma boa cerveja. Então, ele podia pernoitar Que ali para continuar legal. viajando. E aí, depois elas foram perseguidas porque eles não conheciam sobre fermentação. Então, eles falavam que a fermentação era uma coisa sobrenatural. E aí, isso que eles usaram para começar a perseguir as mulheres cervejeiras, porque elas tinham magia para fermentar a cerveja. Olha pra você ver que coisa louca. Que legal. Então, não sabia disso, É, então tá bem ligado aí, tá bem ligado. as perseguições. Pois é. Muito bacana. Não sabia, né? Eu sabia da perseguição para as bruxas, mas Aham. nem imaginava que tinha a ver com cerveja. É, olha só. Interessante. Cara, você tá devagar aí, você Não, tá. aqui então, se a gente for fazer alguma coisa, não pode Eu estar. ia te falar isso pra gente fazer algum truque agora, já que você contou, falou um pouquinho do seu estilo e tal, pra gente Não, podemos. mostrar alguma coisa que Tá. você quer. Vamos lá, o que que acontece? Eu vou até pedir desculpa para os mágicos que estão vendo isso daí, porque igual eu Aham. falei, que mágico, ilusionista e tal, na hora que um começa a fazer uma coisa, o outro vem e faz a mesma coisa. Não sei se você já foi em show de mágica, os mágicos usam os mesmos objetos, fazem as mesmas mágicas e assim, desculpa gente, mas tá ficando até cansativo já. Eu gosto muito de tecnologia, de ter coisas novas, coisas diferentes, coisas que ninguém faz. Quando o pessoal aí da produção me convidou para vir para o podcast, eu falei, não, tem que preparar alguma coisa inédita, né? Porque ainda mais vai Aham. ficar o vídeo gravado no YouTube e tal. Então, pensei assim, vamos ver alguma coisa que mágico não usa, porque tem que ser totalmente diferente. E pensei, então eu trouxe aqui, estreando aqui, você nunca viu assim, esse objeto, um baralho. Né? Ah, tá. Primeira vez, então, aqui, Pra você, que serve baralho? Não sei pra que serve. não.
Mas você já viu Nunca vi um mágica baralho na com minha vida. baralho? Nunca vi, mas não, nunca nem vi baralho na Ah, minha tá, vida, não. Então, não, menos mal, porque eu achei que alguém já tinha pego a minha ideia e fazendo mágica com baralho. Estão te Então, copiando. nunca Não, viu. nunca Ah, vi, não. perfeito, então. Melhor ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Um baralho tem 54 cartas diferentes, porque ele tem 2 coringas, tá? Uhum. São 52 cartas mais 2 coringas. Eu vou te pedir para tirar aqui qualquer uma carta e não olhe ainda a carta que você quiser. Eu vou virar assim, ó. Quero que você olhe, mostre para todo mundo e não me fale a carta, claro. Tá. E a gente vai tentar fazer uma experiência com essa carta. Na hora que você já tiver com ela Deu pra escondida, ver, galera? Isso. você me fala. Pronto, tá escondido. Pronto? Ok. Vou te pedir para colocar ela aqui, ó, em cima. Lembra a carta? Não vai esquecer Lembro, ela, vou não? esquecer, não. Ó, vou pedir para todo mundo marcar esse momento. A sua carta aqui em cima. Uhum. Pronto? Pronto. Vou dar um corte no baralho e vou completar esse corte. Pronto. Logicamente, agora sua carta não está em cima mais. Uhum. E não está embaixo. Ela está no meio do Tá baralho. no meio do baralho. Vou te fazer uma pergunta. Eu te pedi para olhar na hora que ela estava por cima. Você sabe por quê que eu te pedi para prestar bastante atenção? Não. Não sabe. Esse baralho, vou revelar um segredo, ele é marcado. É? As costas das cartas são marcadas. Ah. Eu não falei antes, justamente para você não olhar e ver a marca. Sendo sincero, você viu alguma coisa diferente na sua carta comparado com essa? Não, mesma coisa. Agora que você já sabe que o baralho é marcado, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passando carta por carta, que vou passar um pouquinho mais devagar. Uhum. Se você vê alguma marca, tá? A marca é pequena, mas eu acho que você vai conseguir ver. Se vê alguma coisa diferente, só me fala, tá? Pra gente conferir se é a sua carta ou não. Aqui, ó. Passando aqui. Tá boa essa velocidade? Tá tranquilo? Tá bom. Passando aqui mais um pouco. Não tô vendo diferença nenhuma. Nenhuma. Agora tem uma vermelha. Ah, tá. Não. É uma marquinha que eu Uma falei que era marquinha sutil. pequenininha, claro. Mas é claro, você vai me falar que é só uma carta vermelha no baralho. Qual que foi a sua carta pra gente conferir se é a carta marcada? Pode falar. O Rei de Ouros. Rei de Ouros, vamos ver, ó. Justamente o Rei de Ouros, a carta marcada. Você não tinha Mas visto ela essa não era marca? vermelha. Ela não tá. era vermelha. Entendi. Eu não fui muito justo, porque eu não te Ah. falei isso. Né? Não te falei que tinha uma carta marcada e tal. E o mágico, ele também nunca repete a mágica, porque agora você já sabe o que vai acontecer. Mas eu vou fazer um desafio aqui, a gente está num podcast aqui, combinando cerveja com tudo. Vou repetir a mágica e a gente vai tentar fazer a mesma coisa de novo. Agora você já sabe o que vai acontecer, você já tem uma vantagem, Aham. ok? Então, nós não vamos usar o rei, porque já foi escolhido. Então, vou tirar, posso deixar aqui. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Não fiz isso antes, mas eu vou te mostrar. Não temos nenhuma carta marcada, Certo. ok? Nenhuma carta marcada. Vou dar uma embaralhada, só pra gente achar que não tem uma ordem, né? E vou te pedir para escolher uma carta. Eu vou passando aqui, a hora que quiser que para, você fala para, pra gente Tá. escolher. Para. Não, Passa. é um pouquinho mais rápido. Tá. Só pra... Para. Não, mais rápido ainda. Não, pô, né? Para. Um pouco mais, um pouco menos, nesse lugar. Não, aí mesmo. Aqui mesmo. É. Não quer mudar. Não. Tá. Faz o seguinte, tira a carta de cima. Mesma coisa. Vou virar. Mostra, olha e mostra. E claro, lembra da carta. Pra ver? Legal? Pronto? Pronto. Vou mostrar de novo, porque o pessoal pode achar que fiz alguma coisa. Nada diferente. Nada diferente. Então, a proposta é o seguinte. Você coloca a carta aqui de novo, em cima. A gente vai fazer igualzinho. A ideia é ter uma carta vermelha aqui, a carta que você escolheu. Um corte, tá? Da mesma forma e completo. Pronto. A mágica está feita. Vou passar um pouquinho mais rápido. Você já viu o tamanho Da da marca marca. sutil. Aqui, ó. Uai. Peraí, tem hora que demora um pouquinho mais. Deixa eu apertar aqui, ó. Vou passar mais rápido mesmo, porque... Não, mas a gente tá num podcast. Não... Eu falei o quê? Que ia ter uma carta marcada, uma carta vermelha. Vermelha Qual marcada. que foi sua carta? A minha carta? É, 10 de espada. tá. Eu tenho uma carta vermelha na mesa. Tem. Pega ela. Porque eu falei que eu ia ter uma carta vermelha marcada. Qual que é? Ela. 10 de espada. É, porque não pode dar errado, né? A gente tem que
fazer É, alguma coisa aí você pra. teletransportou. É. Muito bom, muito legal, muito bom. Pô, que chique, cara, que bacana. Ah, mas A gente assim. tava falando aqui antes, aí eu tinha comentado com você que eu vi falar um pouco, pouco tempo atrás, do baralho. Aí você falou que esse baralho, que os mágicos quase todos usam esse baralho, que é um baralho famoso. Você falou que ele é um pouquinho diferente. Conta pra gente qual que é a Isso. diferença Esse dele. aqui específico, E ele é não é, da. a diferença não é no truque, ele é um baralho Isso. normal. Ele é da marca Bicycle, ele é um baralho americano. A grande diferença dele, comparado com o Copag, por exemplo, é o tamanho da carta. É, o comprimento é igual, mas a largura ele é um pouquinho maior. Ele tem uma versão também, que a gente chama de tamanho bridge, que é um pouquinho menor, aí é igual o Copag. Aham. Mas esse aqui é o maior, a gente prefere para utilizar. E a grande diferença mesmo é o deslize, é o material das cartas. Então, por exemplo, se eu pego aqui, eu consigo abrir um leque assim mais Aham. fácil. Eu consigo, por exemplo, virar aqui, as cartas E eu vêm peguei todas. nele, realmente, ele é bem É, fácil e se, né, igual você pegou nele, se fosse um baralho com alguma coisa, a gente não daria na mão. Mas, por exemplo, para abrir leques, que é mais fácil, tá vendo? A gente Aham, consegue muito fazer uns legal. floreios melhor com ele. Então, é justamente por isso que a gente usa. Mas a gente, às vezes, tá numa festa, o pessoal tá jogando truco, pede pra fazer uma mágica, a gente pega o baralho do truco e faz Faz também, também. mesma coisa. Só é a preferência mesmo que a gente utiliza isso. Essa agilidade é treino? Treino, treino, treino. Treino, muito treino. É. Assim, hoje treino menos, porque né, a gente já chegou num nível que Aham. não precisa. Mas antes eu ia assistir televisão, tava com baralho na mão, embaralhando e É tal, mesmo. fazia. Na época de escola, às vezes debaixo da carteira, tava com baralho, isso aí a Já gente levava o não baralho pra escola e ficava ali. levava. Isso aí, mas o treinamento é isso. Pessoal, quem faz muita mágica com moeda, tem que roda a moeda nos Aquilo é dedos, difícil é isso. demais. Você tá Nossa vendo senhora. televisão, você fica aqui. Então, é treino, muito treino, porque é o fundamental, né? Não tem. Então vamos lá. Agora nós vamos passar para a segunda cerveja. Aqui é o seguinte, Hum, na primeira a gente não conseguiu fazer porque ela era lata, mas todo convidado que vem aqui eu peço para abrir a cerveja, que a gente tá juntando as tampinhas. Depois você vai colocar o nome, seu nome e tal, pra gente guardar as perfeito, tampinhas. Mas você ótimo. falou para esperar um pouquinho para não abrir. É porque eu, Vamos lá, o é que porque eu que tenho é? uma dúvida, Ah, que é o seguinte, eu gosto muito de cerveja e tal, mas a gente vai mudar de uma para outra, como que faz para limpar o paladar? Assim, porque o vinho, por exemplo, o aham. pessoal bebe água, né? Eu Pode ser sei. água, pode ser um pãozinho, mas o que a gente usa aqui é a água mesmo. A gente toma um golinho de Se- água. e o correto é água, outro líquido? É assim, O ideal é água, o ideal porque é. ela é neutra, né? Entendi. Então, Não, eu pergunto, né? Porque lá em casa, por exemplo, minha esposa, né? O pessoal limpa com refrigerante. é. Isso é errado. Ah, não é que é errado, mas é porque se for um refrigerante muito doce, por exemplo, seu paladar vai ficar adocicado, entendeu? Entendi. Então, pode prejudicar dependendo do que você for tomar depois. Entendi. Podemos tentar fazer uma experiência com essa limpeza com refrigerante? Eu Podemos. não sei. Só não tem refrigerante aqui. É porque, na verdade, eu tô até vendo, a gente aqui fica bebendo, é ótimo e tal, mas eu tô vendo o pessoal da produção trabalhando, eles não bebem porque eles têm que ficar mudando. Tem refri aí? Alguém tem? Tem. Posso? Pode trazer para nós, por favor, Marcos. Tem que cobrir aqui? Podemos falar Não, pode marca? Tá, mostrar tá mais, por tranquilo? favor. Quem sabe a Coca-Cola não resolve patrocinar a Pode gente. ser. E eu vi também o Alberto teve aqui, né? Ele te hipnotizou e tal. Rapaz, ele me hipnotizou e a cerveja ficou ruim, cara. Ficou ruim. Ficou ruim. Aqui, não vou te hipnotizar, mas Ah, eu vou tentar fazer uma experiência com a Coca-Cola. Pode ser? tá Deixa bom. eu. Só um pouquinho, porque você falou que a gente não limpa o paladar com Porque ele é Coca-Cola, doce. né? Bebe só pra, pra ver se é Coca, se é Pepsi, né? Tem muito esse negócio Ah, de não, eu sei Coca. diferenciar não. Pra mim é Coca. Tá, mas é É Coca, né? Coca-Cola, é. Coca-Cola. Isso é muito comum, o pessoal pergunta quando eu vou para algum lugar que não pode beber, porque eu gosto muito de cerveja, né? Então, assim, o que que eu faço? Né? Não pode. É Coca mesmo. Quer É. beber o restinho? Não, só pra gente Posso. fazer um teste para deixar o copo Tudo? limpo? Pode ser, se não atrapalhar o paladar aqui, nada. Não, não, Tá. tranquilo. Aí eu vou para algum lugar, tal, que eu não posso beber e tal. Sabe o que que eu faço? Eu camuflo. É, Coca-Cola, por exemplo, você pode beber em qualquer lugar. é. Aí, tranquilo, lá na hora que eu preciso.
É porque, né, geralmente a Você gente não tá doido? só pode ficar. Não deve ser tão boa como essas, porque eu realmente eu não Deixa eu cheirar entendo de primeiro. cerveja, mas só pra gente conferir se realmente É é cerveja. cerveja, né? É É cerveja. só pra deixar um alerta pro pessoal, quem quiser fazer isso, não recomendo em todos os lugares, Você ainda tá mais se doido? precisar dirigir depois, não é bom, mas Se fosse na época da Inquisição, mandava prender você na hora. Essa, mandava, essa né? magia que você. Mas aí é por isso que a gente vinha só com a lata de coca, é Tá mais vendo? tranquilo, né? Pô, Não muito tem legal, velho. problema. Bacana demais. Caramba, cerveja mesmo, velho. Cerveja mesmo. É Legal, boa, né? legal. Melhor que coca, né? Assim, pra falar a Melhor que verdade. coca. Então, por favor, abre a Pá, próxima pra gente aqui. vamos lá. Faz as honras. Isso, Essa é uma India Pale Ale. o rótulo já é Legal, bonito, né? hein? Da Carcará Cervejaria UAMI. Aí você guarda a tampinha. No final você vai Ó, tá aqui, assinar ela pra gente. Me dá com essa certeza. tacinha do meio, por favor. Deixa eu servir você. Essa aqui já é um pouco mais amarga, um pouco mais alcoólica. Mas é uma cerveja muito equilibrada também. Então não tem aquele amargor pronunciado demais que exagera, sabe? É uma cerveja Sei. muito, muito, muito bem. Você vai curtir, você vai curtir. E olha que interessante. Ela é um pouquinho mais clara do que a outra. Apesar de ser mais alcoólica e mais amarga, saúde. Ela é um pouquinho mais clara do que a outra. Vou deixar aqui. Boa, hein? Realmente mais Mais amarga do que amarga. a outra, É. mas Mas não é, boa. ela é bem equilibrada, ela é bem refrescante. Não é tão amarga, Sabe o né? que eu É gosto de mais. cerveja, cara? Ela tem um cheirinho, um saborzinho de fruta, assim, que lembra um maracujá, que lembra uma fruta amarela, sabe? Vê se você consegue perceber. Isso é isso é do Tem lúpulo que mesmo. eles usam, e eu acho isso muito legal, porque isso dá refrescância na cerveja. Apesar do amargor, E é ela uma tem cerveja. fruta ou não? Não Só tem, não não tem. tem. Interessante. E a cor É também só a bonita, né? alquimia da combinação dos. Mais um que seria perseguido, né? Na É, Idade com Média, isso certeza. aí. Cara, você sempre estudou assim, desde novo, você sempre gostou de estudar sobre essa parte Sempre, histórica, sempre. Eu assim. acho legal coisas que você gosta realmente de fazer, você entender o por trás. Porque se Aham. eu quiser vir aqui fazer uma mágica de baralho, não preciso saber a história da mágica, eu preciso aprender o efeito em si. Mas eu acho que você ganha alguma coisa por trás. A gente tem mágicas, por exemplo, eu falei do Harry Houdini aqui, né, agora há pouco. Ele, além de mágico, ele mais pro final da vida dele, ele foi um caçador de paranormais falsos. Então, por exemplo, pessoas que falavam que eram médiums, que não era, ele ia e Aham. desmascarava justamente para as pessoas não enganarem. Então, no show nosso, a gente tem um número que chama de cabine dos espíritos. A gente simula ali, a gente fica todo amarrado, no caso eu fico todo amarrado, vários objetos, sobe uma cortina na frente, os objetos começam a subir, sino tocar, depois um paletó é colocado no meu colo, sobe a cortina, na hora que a gente tira, eu estou vestido desse paletó, isso tudo amarrado, e isso, pessoas faziam isso como se fossem paranormais. Aham. E ele foi um dos que era contra isso né, e ia contra essas pessoas. E, por exemplo, esse número no nosso show é uma homenagem para ele. Que legal, Então tem cara. um enredo por trás que se eu não soubesse a história da mágica, não ia Não ter. ia. Então, assim, esse é só um exemplo de como que saber a Contribui, história. né? Você falando da cerveja, se quiser, é só beber uma cerveja tranquilo. É, Mas você sabe de onde a cerveja veio, essa história das bruxas, por exemplo. Cara, sensacional. legal, né? Tanto faz para quem quer só beber uma cerveja. Mas quanto mais conteúdo você tem por trás, é bem legal, né? Aham. Eu, pelo menos, Com penso assim. certeza. Então, É, com desde certeza. sempre, tudo que a gente pode pensar, imaginar, estudar é bem legal, né? Você falou um negócio interessante aí dele desmascarar a galera do sobrenatural e tal. E a gente teve uns anos atrás aqui aquele negócio do Mister M. Como que aqui, porque ali ele não era, ele desmascarava os mágicos, né? Sim, sim. Como que foi pra vocês assim, para pro meio de vocês, aquelas aparições, aqueles negócios que ele falava, a galera achava ruim, como que era isso? Cara, pro meio mágico em geral foi muito ruim. Principalmente aqui no Brasil. Aqui foi o lugar que ele mais teve sucesso no mundo inteiro. Foi É aqui, mesmo? foi o lugar que mais viralizou. Não diferente, ele passava no Fantástico, que era É. um horário não. Você imagina, o Fantástico hoje, eu acredito que ainda tem uma audiência boa, mas isso a gente está falando de final dos anos 90, né? Que Não, você não tinha internet, todo mundo domingo à noite estava no domingo à noite Fantástico. era o Fantástico. E aí, assim, a grande diferença que a gente fala é o seguinte: eu
particularmente, não sou contra a revelação de segredo. Deixa eu até explicar isso daqui, porque ainda mais se tiver algum mágico vendo. A primeira regra, quando você entra no mundo da mágica, é não ensinar o segredo. Ah, é? Por exemplo, eu fiz essa mágica de baralho pra você. Nossa, você achou legal demais. Se eu te conto, não, eu fiz isso, isso, isso. Pô, só isso. Tipo assim, acaba perdendo o encanto. Então a primeira regra é isso. Então eu nunca vou te ensinar esse segredo. Mas, por exemplo, você me liga amanhã, tô querendo virar mágico. O que que eu preciso fazer? Cara, vamos fazer um curso de mágica e, claro, para isso você precisa saber o segredo. Então, esse é o ponto que eu acho diferente. Para quem quer fazer um curso, a pessoa tem que saber o segredo. Tanto que eu estou criando um curso de mágica, ele vai pro ar no ano que vem É, certinho, então que a legal. gente precisa ensinar o segredo. A diferença do Mister M é que ele estava ali num domingo à noite, no Fantástico, com milhões de pessoas vendo, que não queriam saber. Então, Contando pra qualquer um, né? por que que você está vendo Fantástico, do nada se aprende como que ele serrou uma mulher? Tá, mas para que que eu preciso saber disso? É. Então, a grande luta nossa é quanto a isso, porque não é tava empurrando isso Contar para por você. contar, Isso, né? contar É. por contar qual que é a graça disso daí. E aí teve um grande problema ainda, que na época ele veio fazer uma turnê no Brasil, o Mister M. E os mágicos conseguiram algumas liminares, inclusive a primeira grande liminar foi aqui em BH. Ah, Ele é? foi fazer um show no Mineirinho, e os mágicos conseguiram uma liminar que ele poderia fazer o show, poderia se apresentar normalmente, mas não poderia contar nenhum segredo. Mas ele fazia um show que ele mostrava mágica Isso, também. Ele fazia mágica e isso. depois contava. O show dele era o que a gente via no Ah, Fantástico. tá. Olha E, só. e só um Sacana. detalhe, a grande diferença também de lá, que ele é americano, lá quando a Fox que é a emissora que criou esse personagem, dividiu em 4 programas de 1 hora. Então passou ali 4 vezes num mês e tal, tranquilo. Aqui no Fantástico era toda semana uma mágica diferente. Então a gente ficou aí um ano Um ano tendo vendo. isso. E quando tinha isso, todo mundo lembrava e tal. Aí voltando aqui para a questão da liminar, conseguiram essa liminar porque era contra os segredos da profissão. Aham. Então conseguiram, os mágicos foram para a porta do Mineirinho fazer meio que um protesto, mas mais educacional, falando para as pessoas como que era, o que que ele estava infringindo e tal, e escolheram um para entrar para ver se ele faria alguma revelação ou não. No caso, foi até meu pai que foi escolhido, foi É lá para mesmo. dentro. Foi, na primeira revelação, ligou pro pessoal de fora e tal, acionaram um juiz, o O juiz, eu não plantão lá sei, da justiça. foram pro camarim esperar o show acabar, assim, para ter ideia de como que foi. Acabou, é, a produtora já sabia de tudo que estava rolando, já tinha perto do palco 2 vans paradas esperando para ele entrar em uma, sair para tentar. Não conseguiram, mas conseguiram que ele não Caramba. fosse levado para a delegacia. Ele teve que prestar um depoimento no dia seguinte. E foi, mas aí assim, a gente fala um pouco da justiça, tal. A juíza do caso que ia julgar ele levou os filhos para tirar foto com ele, então você já viu mais ou menos. Era fã do cara. Resumindo, foi embora. E aí, desse dia pra frente, a Globo começou a atacar os mágicos. Atacar como? Porque viram que. E querendo ou não, a força que uma Globo tem É, hoje mas você imagina lá nessa época também. E aí foi quando piorou pra gente, porque provavelmente as pessoas não vão lembrar, era o Cid Moreira que narrava, né? Isso é. quem via lembrava. Mas, por exemplo, ele começou a insinuar que é assim que os mágicos te enganam. É assim que eles Olha falam. Então, só. assim, nessa época, pra gente foi tipo ladeira abaixo. Eu lembro que a gente ficou quase um ano sem fazer nenhuma apresentação, sem ser contratado para É fazer mesmo? Isso apresentação refletiu dessa maneira? dessa maneira. Então, assim, Caramba. mágicos que viviam exclusivamente da arte, né? Sofreram muito, com Nossa. certeza. Mas assim, foi uma época que, assim, pra gente esquecer. O David Copperfield, que é o maior mágico para mim, né, de todos os tempos, ele viria ao Brasil em 99, estava com um show marcado, cancelou por conta da repercussão que Caramba. estava tendo o Mister M. Então, assim, foi uma época bem tensa. Nossa. Hoje, né, recentemente, ele voltou aí, Ele existe ainda? existe, ele teve alguns podcasts também, mas assim, a força é totalmente diferente de uma Globo com o Fantástico. Eu lembro que na época também, quando acabou isso, uns anos depois ele voltou no Domingo Legal. Não sei nem se você lembra disso. Não, isso eu não lembro, Pois não. é, aí pra gente comparar Fantástico com Domingo Legal, então pra gente já não foi tão difícil. Aham. Então, assim, resumindo, foi bastante complicado, mas por conta dessa pressão que exerceu. Mas Olha que sobrevivemos. interessante. Sem saber de
de todo esse reflexo, de toda essa consequência, né? Eu não gostava, cara. A gente só tava em casa, assim, a galera falava, não, tira esse trem aí, que bobagem. O divertido é você ver acontecer ali e achar legal. Pô, que cara desagradável ficar contando esse trem. Eu ficava. É, a gente fala Eu que a não... graça da mágica é o segredo. É, Porque, e exatamente. como eu disse, assim, 90% das nossas mágicas são coisas simples. Então, se você sabe como que faz, mas era só isso que você fez, então assim, perde a graça Perde mesmo, a não graça, tem é. jeito. Cara, é o seguinte, agora. Deixa eu tirar a cerveja que você, você trouxe aqui. Deixa eu até pôr pra cá também. Aqui a gente também faz harmonização. A gente também combina cerveja com prato. Aqui é o seguinte, é uma coisa simples. Isso é uma costela de boi desfiada. Só que como essa cerveja é mais amarga, a gente faz o que a gente chama de corte. A costela é uma carne gordurosa, então você vai comer a costela, ela é muito saborosa, com sabor marcante e tal. Na hora que você beber, a sua cerveja vai mudar completamente. Ela vai dar uma limpada no seu paladar da gordura, então você vai perceber o sabor legal da cerveja de novo, mas você vai ver que o amargor vai diminuir um pouco, ela vai ficar ainda mais equilibrada e vai combinar com o condimento que tem no prato. Então é um ragu de costela que eu coloquei uma torradinha simples, um pãozinho integral com uns cereais ali, com uns grãos, que esses grãos do pãozinho, eles também ajudam você a sentir o sabor mais melhor do malte da cerveja. Então o malte vai ficar mais evidente, o amargor vai diminuir um pouquinho. É uma combinação legal. Então eu quero que você experimente e aí você me conta. Você Bonito, gosta de já tá. costela? Gosto. Costela é. Então eu quero que você experimente e me conte assim. Vou pegar Eu, uma eu aqui. gosto de falar assim que cerveja artesanal, para quem não conhece, se você apresenta a cerveja artesanal com uma harmonização, você pode conquistar a pessoa mais fácil, porque uma combinação juntando o prato com a cerveja pode ficar ainda mais agradável para a pessoa. Então é uma boa maneira de introduzir a pessoa no mundo das artesanais, das cervejas E diferentes. aqui não tem muito disso, né? De lugar que você Não vai pra. tem, assim, de harmonização mesmo, não tem muito lugar que vende a cerveja, mas pouca gente oferece dessa maneira, com combinação, combinando com prato, ou às vezes até com doce também, pouca gente faz isso. Mas é uma maneira legal. Eu tive bar há pouco tempo, antes da pandemia eu tive bar. Eu fazia isso. Ah, tá. Sempre que a pessoa pedia uma sugestão, eu quero pedir um prato. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, pede tal cerveja que vai combinar legal com esse prato. Aí eu Entendi. explicava e a galera curtia, assim, É, eu já era vi, bem a legal. gente vê mais com vinho, É, né? com Um vinho. sommelier de vinho ali. E é Legal, interessante bonito. falar que a cerveja, para harmonizar, ela é ainda mais fácil por dois motivos. Primeiro que a cerveja ela tem uma variação maior de sabores e aromas. Então, tem cerveja que é ácida, tem cerveja que é doce, tem cerveja que é amarga. E o vinho é uma linha mais ou menos semelhante. E outra coisa, os sabores do vinho são mais sutis. Então, para você diferenciar um vinho do outro é muito mais difícil do que uma cerveja de outra, dependendo, lógico, dependendo da cerveja. Mas, então, como a cerveja tem um leque maior de aromas e sabores, então ela é mais versátil para você conseguir harmonizar com mais coisas, sacou? Entendi. Aí você morde um pedacinho, toma um golinho e vai fazendo essa brincadeira aí pra ver. Realmente ele dá uma mudada, né, na cerveja. Ela fica mais leve, né? Ela fica mais equilibrada, o Isso. amargor diminui, o malte aparece um pouquinho. Tá vendo? Eu sei fazer mágica também, eu mudei o sabor da cerveja. Mudou, mudou. E nem E hipnotizou, nem né? te hipnotizei. Rapaz, o Alberto fez esse trem comigo que eu fiquei encabulado. Cara, o E- Alberto é muito bom, Ele velho. falou comigo que eu ia sentir cheiro de esterco. E a cerveja ficou. E era uma cerveja sensacional. E ficou intragável o negócio. Aí depois, agora a água. Aí eu bebi água, limpa a boca. Nossa, piorou. Você falou que você conhece o Alberto, né? Conheço o Alberto, já fiz um curso com ele, né? Curso de hipnose. Aham. E eu sou muito fácil de ser hipnotizável. Ah, Por é? exemplo, no dia que ele teve aqui, eu vi lá que teve a hora que você enxergou a camisa, teve a hora que você não enxergou. Eu já vou muito para um nível muito aprofundado. Então, para você ter ideia, a gente fazia os cursos com ele, ia para a Praça da Liberdade treinar. As pessoas estão passando, você quer ver uma hipnose aqui? A gente chama uma pessoa, hipnotizava e tal. Ele fez isso comigo, me hipnotizou. Eu vi o David Copperfield lá, É mesmo? na Praça da Liberdade. Isso tem gravado. Eu não sei se ainda tá no canal dele do YouTube, mas tinha lá. Vou perguntar pra Eu ele. vi ele voando. Então, assim, lá na praia, eu ficava. É Ele mesmo? tá aqui. Que Então, assim, legal. é muito legal. A hipnose é sensacional.
E o Cara, é Alberto, engraçado porque eu achava que eu não era tão suscetível assim. Mas o negócio que ele fez comigo pra eu perder a voz, eu fiquei agoniado aqui, porque eu perdi a voz e eu fiquei, pô, o que que tá acontecendo e tal. é, Então, eu interessante lembro, o demais. primeiro curso de hipnose que eu fiz não foi com ele, né? Foi antes. Eu não acreditava em hipnose, mesmo fazendo mágica, e tal, eu achava, não, é tudo É encenado, e tal. mesmo. Tinha o Fábio Puentes na televisão, né? Não sei se lembra, Bem Dormido, Bem Dormido, Bem Dormido. Depois eu até fiz um curso com ele, muito legal. Mas enfim, no primeiro curso de hipnose que eu fiz, foi um mágico que deu esse curso aqui em BH. Ele queria gravar um DVD, isso na época lá que gravação de DVD estava começando, era muito Aham. caro. Então ele fez uma troca. Ele falou assim, ó, não cobro a entrada de vocês, mágicos aqui, vocês só vão me dar o direito de imagem para eu lançar um DVD. Falei, Beleza. perfeito, e tal, tranquilo. Aham. Tô lá no curso, tal, vendo. Aí tô vendo a galera ser hipnotizada e tal. Eu falei, não, ele combinou com muita gente, né? Porque muita gente estava sendo. Combinou com muita gente. Aí uma hora ele falou, você, vem cá. Era eu? Falei, vou. Falei, é agora, Agora é né? Ah, agora. então chegou lá e tal. Daqui a pouco eu conto o que, que ele fez. Aí, pá, aí a última sugestão dele é que eu iria esquecer tudo que aconteceu ali. Aí tá. Aí abri o olho depois. Aí ele falou: E aí? Com você deu errado, você me desculpa, pode voltar pro seu lugar. Aí eu na minha cabeça, né? Ah, claro, ele não Claro. tinha combinado Olha nada só. comigo. Tá. Cheguei, sentei na cadeira onde eu tava. Aí tinha um amigo meu do lado. E aí? O que, que você sentiu? Falei: Não, não senti nada, Deu porque deu errado. errado. Ele falou: Olha aqui. Aí ele tinha gravado. Me mostrou o celular assim. Eu tinha chupado um limão, comido uma cebola, assim, sem fazer cara. Na hora que eu vi essa imagem, eu falei, sou eu Você ali. chupou o limão mesmo, Chupei o limão, e assim, sem fazer sem achar careta. ruim. Cebola, dá aquela mordida, a cebola Você é crua. louco. Aí na hora que eu vi isso, eu falei, não era combinado, porque sou eu ali. Aí nesse dia eu falei, não, hipnose existe. Realmente. Aí realmente Que continuei legal, estudando e cara. tal, mas Olha só. assim, é muito. E muita gente não acredita mesmo, É. mas, cara, é Eu muito. eu melhorei meu sono, cara. Ele fez comigo aqui, mas depois eu conversei com ele falou, me deu mais algumas dicas e tal, e eu melhorei meu sono. Muito, muito A bacana. auto-hipnose é muito boa para sono também, na hora de dormir, mas é E muito você legal. usa a hipnose pra alguma, alguma apresentação sua? Você... Específico, não. Assim, uma vez eu bolei um show só de hipnose, mas não fui muito para frente com ele. Mas a gente tem aqui hipnotistas de palco também, hipnotistas clínicos, então eu sei fazer tudo hipnose, se a gente precisar, hipnotiza uma pessoa, mas eu não utilizo hoje profissionalmente essa Aham. questão. Mas assim, a gente sempre usa alguma coisinha não na mágica, hipnose, PNL, né, programação neurolinguística, Aham. a gente consegue encaixar alguma coisinha, às vezes na fala, para impulsionar alguma coisa. Então, assim, meio que por fora a gente acaba utilizando. Legal. Você tava falando do David Copperfield. Ele é o grande mágico dos nossos tempos? Ele é o... O que que ele representa, assim, pra vocês do meio, assim? O que que ele representa pra vocês? O que que... Cara, pra mim, ele é o maior da história e ninguém De nunca sempre? vai de sempre e daqui pra frente também, assim. É claro, a gente não sabe prever o futuro, mas pra mim não vai ter É mesmo? ninguém igual ele. É o meu grande ídolo, sem É. dúvida nenhuma. Ele tá nativo ainda? Tá na ativa. Essa é a grande diferença. Ele fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente nos anos 90. Ele passava no Fantástico também todo domingo. Aham. Antes do Mister M, era ele que passava. E foram as vezes que ele veio ao Brasil. Ele veio aqui em 88 pela primeira vez, depois em 90 e 97. Nesse show de 97 eu tava lá, Você foi sim, lá? fui lá É. no Rio para ver. Que legal. Muito legal. E assim, depois ele sumiu daqui. Mas pra você ter uma ideia, hoje ele faz mais de 500 shows por ano. Que Hoje, isso? hoje nós estamos falando em 2023. É um cara que não precisa, né? Se não quiser, se ele quiser aposentar Mas hoje, 500 show por ano é coisa absurda. muita coisa. Ele tem um teatro fixo em Las Vegas, ele só faz em Las Em Las Vegas, Vegas. não folga nenhum dia da semana. Assim, ele é absurdo. Não sei se hoje é assim, mas na época lá nos anos 90, ele fazia 2, 3 shows por dia, gravava todos os shows, assistia depois para ver o que ele podia melhorar. Sempre. Sempre. Isso Que para você ter legal. ideia assim, do nível de Do cara. profissionalismo do cara. Lá nos anos 90 também, e aí falando um pouco em números, ele chegou a estar no top 5 de artistas mais bem pagos. Artistas no geral. Que legal, O cara. top Olha só. 5.
Michael Jackson, Madonna, Olha só. mais dois que eu não lembro, e David Gente, Copperfield. Então, assim, você imagina um mágico ali. Hoje ele tem um patrimônio de mais de US$ 1 bilhão, ele é, assim, que fora de série. legal, cara. E assim, até hoje, realmente, ele é o maior. E o que eu falo, assim, dele ser o maior, que eu acho, da história. Por exemplo, hoje, se eu venho aqui, te chamo pra você ir ver um show e alguém faz um jato desaparecer. Pô, você vai ficar abismado. Ele fez isso em 85. Ele fez um jato desaparecer. Em Isso é uma coisa que 83, eu já ia te perguntar na sequência. Quais são as coisas que mais te impressionou, assim, que você já viu que ele fez? tá. Em 83 ele sumiu a Estátua da Liberdade. Cara, a Estátua da Liberdade, um monumento ali de tudo. Em 86 ele atravessou a muralha da China. Cara, Atravessou atravessou o muro, né? o muro, de um lado Tipo pro outro. atravessando a parede, né? Isso. E a muralha, que não sei se tem 5 metros algum de outro, largura, sei mas é o lá. único monumento que você vê do espaço. É. Né, desapareceu a Estátua da Liberdade, igual eu falei. Em 92 ele voava no palco, assim. Esse eu tive o privilégio de ver ao vivo nesse show que eu fui em 97. Então, assim, ele é fora da curva mesmo. É um cara que sabe aqueles que a gente fala que tem o dom para isso? Aham. Ele é um deles. Pra você ter ideia, quando ele era criança, a mãe dele levou ele em uma loja de mágica lá em Nova York. Ele é lá de New Jersey, Nova York, né? Tá Do ali ladinho pertinho. ali, é. Levou para ele comprar uma mágica que chama, né? Que muitos fazem até hoje, chama bengala bailarina. O que que é uma bengala? Que você vai passando a mão assim, ela começa a levitar, você começa a dançar com ela e tal. O dono da loja, ela viu esse menino de, sei lá, 13, 14, 15 anos por aí, falou com a mãe, ó, chamou a mãe no canto e falou assim, ó, eu não recomendo essa mágica para ele, porque é uma mágica um nível muito difícil, então assim, ele é criança ainda, recomendo outra coisa. A mãe falou, não, ele quer essa. Ele, Falou, não, ele ele queria. queria essa, já Que estava legal. focado. Tá bom, vou vender. Isso era num sábado. Sábado, deve ser por volta da hora do almoço que ele conta essa história. Vendeu. Na segunda de manhã, segunda cedo, quando esse cara foi abrir a loja de mágica, tava ele lá sentado com a bengala no colo, sentado na porta da mágica, da Da loja. loja. Então, assim, isso de sábado de tarde até segunda cedo. Aí ele pensou, já veio Veio devolver, veio trocar devolver. por outra É. mágica e tal. E na hora que ele entrou, ele falou, ó, eu treinei um pouquinho aqui no domingo, posso fazer para você ver se está tudo Se tá certo, se legal. tem alguma coisa diferente? Ele falou que ele nunca viu ninguém apresentando tão bem essa mágica como ele apresentava. Então, assim, é Que um cara que legal. nasceu para isso, Nasceu pra não, isso. não tem o que falar. E é até por isso que eu falo. Acho que é difícil chegar alguém que vai superar. No meu gosto, pessoal, totalmente imbatível. Eu lembro criança, meu pai gravava essas fitas, fita VHS ainda. Eu colocava a fita lá no Ficava vídeo e vendo. ficava vendo, ficava vidrado. E assim, meu sonho agora é voltar e conseguir ver um show dele. Então E é viagem interessante porque programada. na época que ele fez muito sucesso no Brasil, a gente não tinha recurso de edição de vídeo igual a gente tem hoje. Então, pra você falar que tinha edição naquilo, qualquer ediçãozinha que tivesse, todo mundo percebia, porque as edições eram toscas, assim, na época. Sim, sim. Então aquilo era aquilo mesmo que o cara Sim, fazia, né? e a grande diferença é que tudo que você via ali, se você fosse no show, você vê da mesma Da mesma forma. É forma. diferente de algumas coisas que a gente vê hoje, TikTok, Instagram, que a Aham, gente pois vê é. ali. Isso até a gente fala. Tem gente que vira pra mim, você consegue fazer isso? Eu falei, não, isso aí é assim aqui não. Se você me der um computador, eu Aí dá faço. pra Mas fazer. no caso dele, não. No caso dele é totalmente diferente. Mas ele é sensacional. E tem algum outro mágico, assim, contemporâneo que você admira? Ou às vezes alguém aqui do Brasil também, que você Cara, gosta, assim, que você hoje curte o nós trabalho? temos dois mágicos que são daqui de BH. Eles moram há um tempo já em São Paulo. Eles estão com o maior show de ilusionismo da América Latina. É um show gigante, um show sensacional. Quase 100 pessoas na produção, só para ter uma ideia assim de tamanho de show. O que a gente fala aqui no Brasil às vezes não é tão divulgado, mas são shows grandes. Eles estão com esse show. Inclusive tiveram aqui em BH no começo de setembro agora, fizeram ali no naquele teatro do Bradesco, né, ali na Rua da Bahia. Eles estavam com 2 sessões marcadas, tiveram que abrir 6 sessões extras. Que Então, isso? eles Que estavam em legal. cartaz agora no Teatro Bradesco, lá de São Paulo também. Ficaram mais de 2 meses. Então, os próximos shows eles vão Rio, Vitória, eles estão fazendo uma turnê grande. E esse show, assim, é um show de nível Como é que ele chama? internacional. Henry e Klaus. Eles são daqui de BH, né? São
contemporâneos nossos, assim, eles são mais novos do que eu, então a Ah, gente, é? de associação mágica, a gente fez muita coisa junto e tal. Eu lembro que a gente tinha torneios na Associação Mágica, então tinha como se fossem torneios dos profissionais e torneios dos jovens talentos. A gente disputava junto, só para ter ideia assim de idade. Eles bateram um recorde mundial aí de ficar 4 horas e 20 levitando na Avenida Paulista. Então, assim, eles estão no Guinness com isso Que daí. legal. E muita gente não sabe aqui no Brasil, infelizmente. É o que a gente estava comentando, que a divulgação ainda é um pouco fraca para a mágica em si, Aham. mas a gente está tentando mudar isso, claro. Estamos com muita esperança, lógico. A gente está trazendo shows para teatros, para locais maiores, justamente por isso. Mas, assim, hoje aqui no Brasil, quem se sobressai são eles. Há uns anos atrás, ele está até nativo até hoje também, mas a gente ouvia muito falar do Isao Imamura, que fazia muita participação na Globo, por exemplo. Aham. Só voltando aqui no Henry Claus, eles fizeram uma série de mágicas no Fantástico também. Então, assim, depois do Mister M, a gente ter a mágica de volta lá, assim, foi É um legal, né? ganho para a Aham. classe como um todo. Eles estão direto agora no Domingão com o Hulk agora, mas assim, então a mágica tá Tá voltando para a voltando. TV da forma certa, né? Não com o Mister M. Mas quem Legal tiver demais. oportunidade aí, vê o show deles, porque realmente hoje no Brasil é o maior show de ilusionismo que a gente tem. América Latina, né, como Aham. um todo. Você tá falando da associação, né? Quais são as. Tem associação. Como é que chama que você falou? Aqui em BH a gente tem duas São duas associações associações. mágicas. Uma é o NUMAN, Núcleo Aham. Mágico de Minas Gerais. Essa é mais antiga, ela fez 40 anos. Na verdade, ano passado foi uma comemoração especial, porque foi 40 anos do NUMAN, que é o Núcleo Mágico de Minas Gerais, e 25 da AME, que é a Academia Mineira de Ilusionismo. Então a gente até fez um show para cada associação para comemorar, porque 40 anos e 25 são datas Grandes simbólicas, né, marcos. grandes É. marcas. O Numan é um grupo fechado, hoje em dia são 10 participantes. Eu sou um desses 10 ali. A gente teve uma perda também no ano passado do nosso fundador, né? Infelizmente ele não está mais com a gente, mas a gente até alterou o nome da associação para incluir o nome dele, para fazer uma homenagem mais do que justa. Aham. E a AME hoje é uma associação mais aberta, então qualquer mágico aí de Minas, do Brasil, que queira se associar, entre em contato com a gente lá, porque é bem legal. A gente tem reuniões mensais, nessas reuniões a gente traz mágicos de fora, que eles dão palestras pra gente, ensinando outras mágicas, ou ensinando também como se comportar perante ao público. Então, assim, é bem legal esse estudo, é uma vez por mês que a gente reúne. Para quem é Aham. de fora, essas reuniões são transmitidas pelo Zoom. Então, Ah, que assim, legal. quem quiser ser sócio aí, basta entrar em contato lá, é bem legal. Eu já fui presidente dessa academia por 2 mandatos. Hoje só estou como participante ali, Participante. mas a gente sempre aprende muita coisa. Como que chama o fundador? Você falou que O faleceu? fundador nosso é o Jorge Fonseca Filho. Tanto que hoje aí nós incluímos na sigla Numan JFF, que é Ah, que Jorge legal. Fonseca Filho. Ele, né, fundou o Numan lá em 82. Então, assim, bem, bem legal a Bem legal a história, história. e sempre foi um grupo menor. Isso Uhum. é um grupo de amigos que virou a mágica é o que tem em comum, mas é um grupo de É um grupo de amigos. amigos. Para ter ideia, por exemplo, um dos membros lá é pediatra, foi o meu pediatra. Então, assim, Que legal. é uma junção. Um outro é meu padrinho de crisma. Então, assim, mais do que a mágica, é uma relação de De amizade mesmo amizade ali. mesmo. E é bem legal isso, que a gente fala que a mágica trouxe grandes amigos, independente da mágica, né? Então, é como o seu ramo também. Você É, a gente conhece várias também. pessoas cervejeiras que se tornam amigos Sim, mesmo, né? sim. Independente da cerveja. E aí, dentro dessa questão das associações e tal, você estava comentando com a gente aqui antes da gente começar o episódio do festival que rolou aqui, porque BH é uma referência no Brasil, né, no meio dos mágicos e tal. Aí você falou que vocês têm esse projeto de concretizar isso, como efetivamente BH ser referência, e ter evento e trazer gente de fora. Como é que foi? Conta pra gente Tá, esse primeiro que já rolou, como é que foi? Como que surgiu essa ideia também de trazer isso pra BH? tá. Na verdade, já rolaram dois, né? Já, Dois, já né? teve, Desculpa. não, já tiveram dois.
A ideia partiu de tornar Quando você vai BH. falando, e Não, vai eu lá vou provar aqui, que e eu não depois provei eu a vou pegar mais harmonização. um, porque Pois é, pega aí tá também. bom. Partiu de a gente querer tornar BH a capital brasileira da mágica, né? Porque nenhuma cidade tem esse título ainda, e aqui em BH a gente tem vários mágicos muito bons, e por que não fazer isso? E também trazer isso para cá. A gente fala muito de São Paulo, polo disso, polo daquilo, então assim, a gente poderia ir para São Paulo, às vezes, mas a gente é daqui, a gente gosta de BH, então a gente quer trazer isso para cá. Eu acredito que se a gente fizer um festival em São Paulo, por exemplo, tem mais chance de ter mais mágicos, mais congressistas do que um aqui. Mas a gente quer Belo Horizonte. E aí, eu falo a gente porque estavam produzindo esse festival. Eu e um outro mágico, amigo meu, o mágico Hildon. E a primeira ideia foi lá em 2020. Então a gente estava com tudo marcado, veio a pandemia, a gente, né, passou para o ano seguinte, 2021, a gente não sabia como seria, Uhum. mas acabamos fazendo, menor do que a gente esperava. A gente trouxe 6 shows diferentes para BH, e fizemos em 2021 um festival bem pequeno. Aí a gente queria então trazer um festival da forma que a gente queria o primeiro. Fizemos ano passado o maior festival de mágicas que já aconteceu no Brasil. Que legal. Trouxemos 21 shows diferentes, né? A gente tem algumas turnês, às vezes, que tem mais de 20 shows, mas do mesmo espetáculo. A gente trouxe 21 shows diferentes em vários teatros aqui de BH, né? E esses shows, vocês olham, você falou que tem as especialidades, assim, vocês olham isso, mágicos mais para um lado, um tipo Sim, sim. é, Então, a gente, por exemplo, tem uma gala infantil, que é a mágica voltada para engasguei aqui. crianças. A gente teve uma gala internacional que a gente trouxe 2 mágicos de fora, né? Um da Argentina, um do Uruguai, um dos mágicos mais reconhecidos do mundo, um mágico brasileiro que já foi campeão mundial de mágica. A gente, na verdade, tem 2 mágicos brasileiros que já foram campeões É mundiais, mesmo? mas eles são uma dupla, então assim, um ato só que já foi o maior, né, vencedor do campeonato de mágica. E a gente trouxe um desses. Hoje eles não são uma dupla mais, mas a gente trouxe um deles Uhum. para fazer parte do festival. E a gente olha isso. A gente tem uma parte da mágica que chama mentalismo, que a gente mexe mais com questões de previsão, coisas que a gente prevê antes que vai acontecer. Então a gente tinha show específico disso, show específico de comédia com mágica. Então é bem dividido. Tanto que, por exemplo, se você quisesse ir em todos, você veria totalmente diferente, né, entre um e Que outro. legal. Então a gente fez isso e, aliado a esses shows, a gente faz um congresso que é somente para mágico. Então, já que está Ah, todo mundo aqui, entendi. a gente tem palestras, foram 8 palestras diferentes. Tem o que a gente chama de feira mágica, que são os produtores de mágica que vêm vender os efeitos. Então, assim, a gente recicla muita coisa. Então, Que são legal. várias atividades. O próximo vai acontecer no ano que vem, a gente já está com isso marcado. É o Festival Internacional de Mágica e Ilusionismo. E justamente, como eu disse, é para trazer BH, né, ter Essa esse referência título mesmo disso. Ah, onde que a gente vai para ver mágica? Não, vai em vai em BH, que BH. ali tem mágica. Que A legal. gente leva muito em comparação, por exemplo, estive em Buenos Aires outro dia. Lá em Buenos Aires tem 15 shows ou mais de tango diferentes todas as noites. Por quê? Porque tem a cultura do tango. Do tango. Imagina a gente ter aqui todo final de semana um show de mágica, por exemplo. A gente fala todo final de semana porque a gente vai começar pequeno. A gente não, Aham, é. BH não é tão turística assim como Buenos Aires, por exemplo. Então, a gente quer isso, quer ter uma referência realmente. Ah, hoje vão sair, vão para onde? Ah, vão para um show de Vamos pro show mágica. de Porque mágica. hoje é raro, você quer ver um show de mágica, você não sabe onde está tendo, não sabe se está tendo. Então a É gente quer ter verdade. realmente isso para não. Aqui, sei lá, todo mês aqui tem um show de mágica, no teatro tal tem um show de mágica. É, e em É lugar isso que a gente nenhum do Brasil tem não isso, tem, né? não Em tem. lugar nenhum você É, tem essa. Então é uma boa, como se diz, é uma boa lacuna que tem no meio pra sim, gente aproveitar e sim. colocar E, BH mesmo. e como eu falei, a gente quer ter opções diferentes, porque não é sempre o mesmo show toda noite. Então, às vezes Aham. você viu um show meu, mas no mês que vem é um outro mágico. Então você pode ir de novo porque o show vai ser totalmente diferente. No mês que vem é outro, na semana que vem é outro. Então, assim, Legal. a intenção nossa é essa e a gente está caminhando para conseguir, né? E vamos Vamos, com vai. tudo. Igual você falou, tem que começar. Tem que começar. Todo mundo começou pequeno um dia. Sim. Então, um festival desse. E quem sabe, assim, a gente
esse campeonato mundial que eu falei, ele chama FISM, ele acontece de 3 em 3 anos em uma sede qualquer, né, que é escolhido. Quem sabe daqui a uns 10, 15, 20 anos a gente não consegue trazer para Belo Horizonte. Pois é, isso que eu ia te O perguntar. projeto é Quais a são longo os prazo. campeonatos que existem, assim, mais famosos? Tá, hoje a gente, por exemplo, por estar aqui no Brasil, a gente é pertencente ao Flasoma. Flasoma é a Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas. Tem um Aham. congresso também que acontece de 3 em 3 anos, e esse congresso também, cada edição é em um lugar. O último, inclusive, foi no Brasil. Teve alguns problemas, muito por conta da pandemia, né? Mudou muita coisa. O Aham. próximo vai ser na Colômbia, em 2025. E nesses congressos tem campeonatos de mágica. Então, se eu quiser ir hoje competir, eu não posso. Eu tenho que ter um aval de uma associação mágica por trás. Então, por Ah, exemplo, é? a gente faz parte dessas associações daqui de BH que eu te falei. A gente vai lá, submete na diretoria e fala, ó, quero participar. Tá, você vai fazer o quê? Aí eu apresento que eu vou fazer isso, isso, Ah, isso. que Ah, legal. esse aí É tá tipo uma bom. preliminar pra você Isso. mostrar. Para você não ir, assim, totalmente despreparado. Ah, não, esse aí tá bom, podemos Que te inscrever. legal. Aí você vai representando a A associação. associação. Claro, seu nome, mas representando a associação. Então é por isso que a gente olha também. Às vezes o cara quer, mas não tem condição nenhuma, então não vai. Aí acontecem esses campeonatos, e aí, né, como tem esse Flasoma aqui, tem uma associação da Europa, tem uma associação na Aham. Ásia, e tem o FISM, que é a Federação Internacional de Sociedades Mágicas, também acontece de 3 em 3 anos. Esse, é, os últimos foram na Itália, foi na Coreia, o próximo é no. Não, o último, desculpa, foi no Canadá. Então, assim, são eventos grandes e tem os campeonatos também. Então, por exemplo, você chega credenciado como o campeão da América Da Latina. Latinoamérica. Aí Aham. você vai e compete com o pessoal. Então, assim, é bem legal. Que Você legal. vê cada coisa, assim, que É, a gente mágico fica lá. Como que o cara fez isso, é cara? E, mesmo. e isso que é legal quando a gente é mágico, porque a gente sabe segredo de muita coisa. Então, você faz uma coisa que às vezes eu faço alguma que tem um princípio parecido. Aí, não, você fez mais ou menos isso. Mas na hora que eu vejo um negócio que fala, cara, isso eu não tenho nem ideia. Aí é legal Aí é que a legal. gente vê a visão do espectador, né? Aham. Mas é muito bom. E tem, assim, esses são os maiores Que congressos. legal. Tem um que chama Blackpool, esse acontece na Inglaterra também. E ele, assim, ele é o maior em número de participantes. Ele Uhum. chega a ter cerca de 2 a 3 mil mágicos lá Caramba. participando. Então é um congresso gigante. Também está nos meus planos aí conseguir acompanhar um desses, mas vamos chegar lá. A gente comentou sobre Las Vegas, né, nos Estados Unidos e tal. Quais outros países que tem muito, assim, essa tradição, que tem público, né, também? Porque tem que ter o público também que curte e tal. Sim, Porque eu vejo aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas aqui no Brasil, eu vejo muito, principalmente aqui em BH, eu vejo muito assim, assim, a oportunidade que você tem de ver um show de mágica é num aniversário que alguém contratou, é numa festa. Então, assim, onde que tem mais e como que a gente pode fazer para chegar nesses países, nesse patamar desses países também, tá. assim? Aqui no Brasil realmente ficou muito restrito a isso. Aham. A gente está tentando mudar, justamente com essas campanhas que eu te falei, de a gente tentar trazer a mágica para o teatro. Então, o primeiro passo foi dado. É claro que falta divulgação, falta patrocínio, falta Sim. apoio, mas caminhando a passos pequenos a gente chega. Um país que a mágica é muito desenvolvida e muito respeitada é a Argentina, É né? Tá mesmo? aqui do lado nosso. Que A legal. Argentina tem vários campeões mundiais de mágica, tem vários consultores de mágica, assim, reconhecidos no mundo inteiro. Então, às Ó, vezes, tem um mágico, sei lá dos Estados Unidos, quer um efeito novo, liga pro cara da Argentina, quer fazer isso, isso e isso. Aí o cara desenvolve e é tal. mesmo? Então, assim, a Argentina é muito conceituada. Espanha é muito conceituada. A Espanha, por exemplo, tá quase no nível de Las Vegas, assim, não em quantidade, mas em periodicidade. Então, você está na Espanha, Ah, quer ver um legal. show de mágica hoje? Tem. Tem lugar que Você, tem. você vai olhar algum lugar? Tem. Então, assim, fora os Estados Unidos, Inglaterra tem muito show também de mágica. São alguns países lá a China está crescendo muito, Coreia do Sul com esses mágicos. Os últimos campeões mundiais vieram do lado de lá, então assim tem Os muita chineses é foda, porque quando são eles pegam pra fazer um trem, eles ganham tudo também, são né? Igual a Olimpíada, né? não, pra você ter ideia, teve um deles que a, uma das matérias da faculdade dele era fazer mágica, né? Aí ele fez um trabalho como se fosse aqui equivalente ao TCC, que é uma apresentação de mágica e tal.
e ele resolveu levar isso para o campeonato mundial e competir. Ganhou. Ganhou. Isso para você ter ideia. Em um ano, ele desenvolveu o negócio e ganhou. Então, os caras de lá são, né, fora de série. Não tem o que falar. São muito bons. Que coisa doida. Mas, assim, os polos hoje, basicamente, são esses. Canadá tem muito mágico também. Se a gente conseguir ter aqui locais pra galera se apresentar e tal, eu acho que a gente consegue quebrar essa barreira dos eventos, festinha e tal, Sim. pra teatro. Esse eu acho que é um caminho legal, né? Sim. Lá em Buenos Aires, né, tô falando, porque tá aqui do lado nosso, tem um bar mágico. O que que é isso? O dono é mágico e toda sexta, sábado, tem shows específicos de mágica. Então você vai lá pra jantar e ver mágica. Então, Que legal, cara. é um projeto que a gente tem vontade aqui, mas é mais complicado. Você já teve bar, você falou, você sabe. Mas aí é que tá. O cara que montar um empreendimento desse, esse diferencial ele vai ser único. Então ele consegue atrair gente. Então é uma boa coisa a se pensar. Uma Alguém coisa a montar mirar, É. Você falou sobre curso e tal, para quem quiser aprender. Nas associações vocês têm curso para quem é de fora? E onde que a gente pode procurar se eu quiser saber? Por exemplo, meu menino, ele é doido com mágica, meu menino, mas ele adora mágica e tal. Na pandemia no começo, a gente ficava vendo vídeo. Aí teve um que eu fiz lá em casa que era de fazer a latinha levantar assim, eu fiz pra eles ficaram doidos, você faz o negócio atrás. Coisa tosca, assim, que eu vi. Mas aí quem quiser aprender, como é que faz? É Tá. fácil de fazer? Hoje tem alguns cursos online. As associações aqui de BH não tem mais curso. A Academia Mineira, ela começou como academia mesmo para formar novos mágicos. Hoje está meio que suspenso isso daí. Então consegue alguns cursos online. Igual eu falei, a gente está criando um curso também para vir no ar no ano que vem, muito em relação também não a só você querer ser mágico profissional, porque às vezes não é você não quer ser profissional quanto isso, mas você quer aprender uma mágica, você está numa roda de amigos ali, você faz alguma coisinha diferente, é legal. E esse curso que a gente está fazendo, ele tem algumas coisas interessantes também, que a gente está bolando alguns módulos, por exemplo. Isso eu tenho experiência própria. Eu cresci com meu pai me ensinando a fazer mágica. Então, assim, a relação pai-filho ali, ela é legal, porque você vai brincar com seu filho, é legal. É um elo que você tá Isso. criando Então, assim, ali, uma né? brincadeira normal. Imagina você poder fazer mágica com seu filho, igual você falou, que fez isso aí, eles ficaram doidos. Você treinar mágica junto e tal. Então, desses módulos desse nosso curso é justamente isso. Você é um pai que você quer ter mais contato com seu filho através de Legal. coisas diferentes. Então, a gente vai ensinar mágicas que dá para ser feito em dupla, ou que você precisa de uma outra pessoa para continuar. Então, assim, é bem interessante. Ou você quer só aprender mágica com baralho, porque você quer chegar na mesa de truco, pegar o baralho e fazer alguma coisa. Tem um módulo específico disso. Então, hoje é basicamente isso, né? Você quer aprender mágica, é basicamente cursos online, mas tem as formas de Quando que é que você vai lançar? No ano que vem, no primeiro semestre, né? Provavelmente ali entre fevereiro e março. Então já deixa marcado quando você for lançar. Você vai voltar aqui pra contar Combinado. pra gente Fechado. falar. Tá marcado. Eu quero. Tem mais Temos aqui. mais alguma coisa legal pra gente fazer aí, pra você mostrar pra gente? Temos. Aqui Não seja sumindo minha cerveja. Não, isso aí. Essa é a mágica que a gente mais faz, né? É isso, tá vendo aqui, ó? Como é que tá? Tá baixando rápido aqui. Essa acontece mesmo. E o que acontece, até falando disso daí, de baixar, a gente não. Uma cerveja dessa não é pra gente ficar bêbado, claro, mas a gente fica, às vezes, um pouco levemente alcoolizado e tal. Você, às vezes, pode esquecer alguma coisa. Eu tenho uma cola, que é o seguinte, um caderno mágico. Eu sempre trago aqui. Às vezes eu vou pegar o baralho, o que eu tenho que fazer? Não sei. Então eu vou te pedir ajuda pra gente fazer uma mágica juntos. Pode ser, eu acabei de falar de um curso de mágica pra gente fazer mágicas em dupla e tal. Eu esqueci o que eu tenho que fazer com o baralho. Nesse caderno, eu tenho passo a passo do que eu preciso fazer. Então a gente vai combinar o seguinte, ó. Você vai lendo pra mim, eu vou executando daqui. E a gente vai ver se a mágica vai funcionar. Deixa eu dobrar ele aqui, ó. Deixa eu pôr ele pra trás aqui. Isso. Perfeito. Deixa só eu afastar aqui. Vamos usar o baralho. Então tá. Retire os coringas. Retire os coringas. Esse aqui você não vai usar, não, né? Ah, não, essa é. Essa carta eu vou guardar pra mim de recordação. Pode. É o que? Retire os coringas. Retire Como eu os disse, são coringas. 54 cartas, né? Contando com os dois coringas. Vamos Isso. tirar. Ok.
Tirei os 2. Pode passar? Pode passar. Divida o baralho em 2 montes. Em 2? É. 2 montes. Então, vamos lá. Peça pra alguém embaralhar. Alguém, no caso, embaralha aí. Vou embaralhar aqui. A gente já dividiu em 2. Pode embaralhar à vontade. É muito legal embaralhar esse baralho aqui mesmo. Ele É bom, fácil. ele é mais fácil, né? É o que eu te falei. Ele desliza mais, é mais tranquilo. Aproveitando só, enquanto a gente tá embaralhando aqui, ó. Se você for nos Estados Unidos, você tem que embaralhar assim, ó. Tô te ensinando. Isso é difícil demais, cara. É, porque o pessoal que joga pôquer faz assim. Na Espanha é parecido, tá? Eles fazem assim, ó. De lado, ó. Ó, É. legal. Aqui no Brasil, por causa do truco, né? É o mais famoso. Um passando o outro pra trás. O Brasil em Portugal, já viu o português? Não, Baralho, não. eles pegam aqui e fazem assim, ó. Não dá pra entender mesmo. Mas acontece, né? Isso é só pra se você for viajar, aí você vê. Tá? Na hora que achar que tá bom aí de embaralhar. Português é bom mesmo. Se você achou que esse aqui eu embaralhei de alguma outra forma, pode embaralhar também. Vou deixar esse aqui, vou até embaralhar aqui Não mais vou um fazer pouco. igual português, não. Tá, Não vai não. Não, só pra ficar bem. Tá bom de tá bom, embaralhar? tá ótimo. Ok, então, próximo Pode passo. Pegue uma. Deixa eu só passar. Pegue uma parte do maior monte, inverta e embaralhe no menor monte. Ok, deixa eu colocar os dois Vê aqui, qual que ó, é maior. lado a lado, só pra gente ver, ó. Deixa eu tirar esse. Esse aqui tá maior, não tá? Deixa eu colocar Esse ali aqui. tá maior, né? Isso. Aí pega? O da esquerda tá maior. Vou fazer o seguinte. A galera vê. Isso. Maior esquerda. monte. Como que é? Pega uma parte do maior Pega monte. uma parte do maior monte, inverta e embaralhe no menor monte. Inverta. Agora a gente vai fazer uma confusão. Ah, vai ficar confuso mesmo. Ok. Pronto. Então, próximo passo. Próximo passo. Faça isso quantas vezes quiser. Tá bom. Esse aqui tá maior agora, né? Isso. Vou pegar uma parte, inverter e pôr no menor. Como tá aí, faça quantas vezes quiser, vou fazer o seguinte, eu vou fazendo aqui, a hora que você achar que tá bom, você fala, a gente para. Tá. Pegar mais um aqui, ó. Inverter. Então tá vendo, né? Carta pra cima, Tudo carta pra baixo. bagunçado. Mais uma aí tá bom. Mais uma? É. Ok. Pego aqui, inverto. Pronto. Tá bom, então. Tá Você bom. escolheu. Tá bom. Certeza que posso parar? Porque eu gosto de perguntar. Então faz mais uma vez. Mais então faz mais uma? uma vez, então. Tá, antes de Desencalhe fazer, de consciência. eu vou te fazer uma pergunta. Ah. A gente vai estar aqui, você vai chegar no podcast número 500. Você vai estar fazendo um especial comemorando o podcast 500. Você vai lembrar desse dia de hoje. Aí você vai contar para quem estiver aqui e falar, ó, veio um mágico aqui, ele estava embaralhando, virando uma parte e tal, e eu pedi para ele parar agora. Na verdade, você pediu para eu fazer mais uma vez. Mais uma vez. Se a gente parar agora, tem um resultado, que eu não sei qual que é. Se a gente embaralhar mais um, o resultado é completamente diferente, você sabe disso. Uhum. E você vai falar com essa pessoa que estiver aqui. Eu tinha que ter parado agora. É. Eu acho que eu não devia ter mandado fazer mais uma. Como será que ia acontecer? Você vai pensar isso. Aham. Vou te fazer uma pergunta. Embaralho mais uma, paro. Ó, já que você falou, melhor parar então, né? Só que você vai falar com as pessoas que você fala. Devia ter feito Devia mais uma ter vez. feito. Só pra ficar na dúvida. Então, A tá, escolha não. é Então eu sua. vou voltar na minha primeira opção. Faz mais uma vez. Mais uma. Então faz mais uma. Pronto. Se depois tiver outra pergunta aqui, eu vou falar não. Mas agora é pra fazer mais uma. Ok. Próxima. Inverta um dos montes e embaralhe. Ok. Então pra gente ter um monte só. Inverter e embaralhar. Agora, mostrando aqui pra você, ó. Cartas viradas pra cima, Uhum. Tudo bagunçado. cartas viradas pra baixo. Ok? Uhum. Pronto. Bem meio a meio, assim. É, Praticamente ficou metade de um lado, praticamente metade meio a pro meio. outro. É. Agora vamos às previsões. Previsões. Importante. É, Deixa anotado justamente para não esquecer nada. Vamos às previsões, então. É o vamos que às tá- previsões.
Temos 21 cartas de costas para cima. 21 cartas de costas pra cima. Depois dessa. Lembra que você podia ter parado Podia uma ter antes. parado. 21. E se eu tivesse parado? Uma. Tirando aqui, né? As que não. Aham. Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. 21. Tá bom. Então tá Ah, bom, foi hein? bom, foi bom. Foi boa a previsão. Foi boa. Você tá Mas doido. era as previsões, não era? As Vamos previsões. para a próxima. Dessas, 6 são figuras. Figura: valete, dama e rei. Sim. Não é possível. Tô pegando aqui, tô até longe do microfone, né, com as mãos aqui fica até mais difícil de fazer alguma. Uma, Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. 6 figuras. Tá bom. Tá bom, as previsões. Sendo 4 pretas e 2 vermelhas. 4 pretas isso e mesmo? 2 vermelhas. Isso mesmo. 4 pretas Caramba, velho. e 2 vermelhas. A gente tá chegando no final das previsões, né? É. Pode passar aí. Das restantes, 7 são vermelhas. 7. Não é possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vermelhas. são vermelhas. Caramba, hein, velho? Próxima. 4 são de copas e 3 são de ouro. 4 de copas. 8 de copas, 7 de copas, 5 e 10. E 3 de ouro. 4 cartas de copas e 3 cartas de ouros. Isso? Certinho. Caramba, hein? E agora, para fechar com chave de Pra ouro, fechar. A última, e agora a última previsão. a gente. As 8 cartas restantes são de espadas. 8 cartas restantes de espadas. Não é possível. 5, 6, 3, 9, 7, 10, 4. Mas tem uma de. Tem uma? Tem uma de pausa aí. Quantas tem aí? Conta aí de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 8 tem Não, uma. tem uma de Tem uma de pausa. Não, mas eu fiz isso aqui tudo, você vai reclamar por causa de uma carta? Não, e já bebendo cerveja. Ah, Que não, é isso aqui? pera aí, Tem um trem dobrado aqui. Mostra aqui pra câmera, tem uma coisa Tem dobrada. um papel dobrado aqui. Tá, Tava dobrado. desdobra ele, só pra gente ver. Essa aqui que não é, né? O que tá escrito aí? Menos o. Passa pra última página. A última página? Isso. Aqui. Não, porque né, a gente tem que ter uma segurança, né? Não Que pode. legal, cara. Menos o 9. Menos o Então, 9. todas- Que legal, cara. Muito bom. Legal, viu? Pô, Essa que é. bacana. Aí por isso que a gente traz tudo anotado, né? Se esqueceu Pô. alguma coisa já. Chique demais. Fazer uma previsão. Agora as 6 dezenas são. Então, tá. Não, essa eu vou guardar pra mim. É? Então tá. Só não jogo pra não ficar sem graça, né? Pois é, o povo vai desconfiar, né? Aí não dá certo. Cara, muito legal, muito bacana. Em média, quando você faz uma apresentação assim, quantos números você faz assim? Como que é Depende assim? muito do tipo de show. Aham. Por exemplo, na hora que a gente faz uma mágica, uma apresentação que é mais de comédia, são números às vezes mais rápido, então você tem mais números ali entre eles. Uma mágica de mentalismo, essa, por exemplo, cheia de previsão, é uma mágica que demora um pouco mais. Aqui a gente ficou pelo menos uns 5 minutos fazendo isso daqui. Então é um número reduzido. Geralmente, o espetáculo tem em torno de 1 hora. Então, dependendo do tipo de espetáculo, a gente sabe o tanto de mágica, mas de Aham. tempo é geralmente 1 hora, porque até pra você não ficar muito cansado também, ou 20, 30 minutos passa muito rápido, então com a experiência nossa, assim, a gente fazia show de 40 minutos, fazia show de 1 hora e meia, aí você vai chegando ali num meio termo e é basicamente a exceção são esses shows de festivais, por exemplo. A gente tem shows que a gente chama de, às vezes, uma gala internacional, que são 6, 7 mágicos se apresentando. Então, cada um ali faz
10 minutos, mais ou menos. O show dá quase 1h30, mas é bem diferente um do outro. Então, às vezes, um cara entra fazendo uma mágica aqui que é muito colorido ali atrás, com música, o outro entra com comédia, o outro entra com essa parte mental. Então, você dá uma quebrada e você consegue até fazer mais tempo. Aham. Mas, geralmente, um show de uma pessoa é mais ou menos isso, uma hora, Legal. por aí. Você traz o povo pra participar com você muito assim? Sim, sim, É uma direto. pegada sua de. Direto. Chama a pessoa sobe no palco. É. A gente até fala, né? Ó, agora eu preciso de alguém para ajudar. Aí a galera começa a olhar para baixo, olha pro outro Esconder. lado. Isso acontece. É o que mais tem, mas a gente chama do Mas mesmo sempre tem jeito. alguém que, Ah, que, tem, que tem. levanta a mão, que quer. Sempre tem, sempre tem. E o pessoal, quando vai participar, eles ficam tentando descobrir, fica Alguns sim, outros É. não. Outros entram ali de boa. de boa, só quer participar do momento e tal. Mas a maioria não, a maioria é bem tranquila, te ajuda assim, normal. É claro, a gente, dependendo do tipo da mágica, a gente zoa a pessoa, né? Aham. Tipo, não, cara, você fez isso aqui errado e tal. Então vai muito do perfil, né? Mas já teve alguém que ficou insistindo com você? Ó, me conta aí como é que você fez isso aí. Já, não, É. isso tem muito. Principalmente É depois mesmo? de show. Às vezes, show No em final- festa de aniversário, por exemplo, é o que mais tem. Não, como que você fez aquela mágica Aquela tal? mágica. Ele, não, eu quero saber essa. Não, isso aí É a mesmo. gente não conta, né? A gente pergunta, você guarda segredo? Guarda. Ah, eu também, então. Não vou te Então contar, pronto, é então. segredo. Legal, legal demais. Teve uma vez que, acho que foi aniversário de 5 anos, não lembro se foi de 5 ou de 3 anos. Mas foi de 5 anos do meu menino. E esse, o mais velho que curte, a gente contratou um mágico. Cara, foi a sensação da galera, assim. Todo mundo curtiu, os meninos, os adultos. Foi muito Eu massa. sou suspeito para falar, né? Porque, mas muitas pessoas quando ligam para contratar e tal, falam, não, é a festa do meu filho, sei lá, 5 anos, 6 anos, então a gente vai fazer aqui só para as crianças. Aí a gente fala, não, vamos fazer para todo mundo, porque o show tem as mágicas voltadas para as crianças, tem as mágicas voltadas para adultos, e muita gente vem depois e fala, nossa, que bom que você deu foi. essa ideia, foi para todo mundo. Para ter uma ideia, eu vou fazer um evento no domingo agora, uma pessoa que me contratou para fazer eles vão fazer um brunch em um Que restaurante legal. ali, 8h30 da manhã no domingo, eu vou estar fazendo um show para 40 pessoas ali. Então, Que assim, massa. são propostas diferentes, mas que a gente se encaixa em qualquer uma. Aham. Então, é bem legal essa dinâmica, né? Você pode fazer o show ali para 1.000 pessoas, para 5, para 15, para 50. Então, a gente sempre adapta no que a pessoa precisa, né? Bacana. E quem quiser te contratar, como é que é? Divulga aí seus Vamos seus lá. contatos. Pode achar lá no Instagram, a gente posta muito conteúdo também. O Instagram é Aham. Cradin Júnior, KRADYN, Júnior, né? Não precisa dizer. Olha lá como que é o Júnior. Site também, cradinjunior.com, mas lá no Instagram tem os links para todas as redes, o site, então, bem legal. Tem um canal do YouTube também, com alguns vídeos. Ah, tem também? Tem. Dá pra ver Aí lá então. chegando no Legal. Instagram, acha Acha todos os. esses links todos. Então é mais Bacana. fácil. Legal. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Deixa eu. Vamos fechar com mais um. Fazer só um agradecimento para a YMI, nossa parceira. Cervejaria de Fazenda. Tem o pub aqui no Sion, quem quiser conhecer. Cervejas excelentes. Gostou da cerveja, não é? Muito boa. Aqui, muito enquanto eu boa. vou mandando esse recado final, você pega mais um. Que você só Agora, um tiquinho isso de aí nada. não precisa nem falar duas vezes. Né? Agradecimento ao YMI, nossa parceiraça aqui no podcast Combina com Cerveja. Rua Grão Mogol, 1176, no bairro Sion, quem quiser lá conhecer. Lá tem a cozinha do Sr. Vicente. O Sr. Vicente já participou com a gente aqui também. Fiquem todos à vontade para ir lá experimentar. Tem a Carcará lá, tem a Dry Stout, tem a Vitibia. E agradecimento também, muito obrigado pela parceria. Cara, um brinde. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Pode o terminar convite. seu petisco aí, que eu quero que você faça para encerrar o nosso agradecimento à audiência, todo mundo está nos assistindo. Façam contato com o Cradinho, chamem ele para os eventos. Vai ser um prazer. E acompanhe lá também, tem a agenda nesses shows que a gente faz, legal. né? Nos teatros e tal. A gente Isso. tem tudo lá. E quando for rolar o festival, nós vamos combinar de divulgar aqui. Combinado. Pra Isso aí poder já tá encher, marcado. lotar, tem que Vamos- ter sucesso. Vamos lotar isso aí. Imagina que BH virar referência da mágica no Brasil. Pô, vai ser maravilha, massa demais, maravilha. cara. A Ó, gente tá embarcando, né? Aqui já tem Festival do Teatro, né? Festival Internacional do Teatro, de quadrinhos, tem a campanha de popularização do teatro. Então, assim, a gente quer trazer mais um festival Mais para BH, para a cidade como um todo. É bom, né? Bom demais, E, tá doido. gera aí turismo, tudo. Então, é um ponto que a gente quer. Legal.
Vamos terminar aqui então. Vou fazer uma mágica, não de baralho, porque eu Ah, já fiz algumas coisas de baralho, mas para falar um pouco até de percepção. Tem aqui aham. uma caixinha vermelha. Eu vou só arredar aqui de novo, só um pouquinho. Já tira o baralho aqui? Podemos. Essa caixinha ela é uma caixinha misteriosa. Ah. Quando eu ganhei ela, me falaram que ela alterava a percepção das pessoas, principalmente depois de beber cerveja. Ah, é? Então, assim, já fica mais fácil, né? Se a gente já tem Já que alterar estamos a percepção, no a jeito. cerveja já ajuda. É. Uma caixinha vermelha, aparentemente, não tem nada. Uhum. Eu trouxe aqui, porque eu falei, é um mistério, deixa eu ver o que que é. Pelo menos tem mais gente, se acontecer alguma coisa, tá gravado, também a gente vai ver. Não sei o que que tem aqui dentro, mas altera a percepção. Ah, caixinha azul. Caixinha azul. Alterou alguma coisa? Por enquanto nada, né? Nada. Deixa eu tirar aqui a caixinha azul e ver o que que tem aqui dentro. Ah, Tem uma bolinha aí. uma bolinha. Bolinha vermelha. Bolinha vermelha. Tá, mas até aí nada demais. Eu tenho aqui então uma caixinha azul que estava dentro de uma caixinha vermelha. Essa caixinha vermelha estava fora da caixinha azul. Você sabe para que que ela serve? Ela serve para entrar na caixinha azul. Vai. Assim, Mas ela era maior. porque altera a percepção. Igual eu falei, né? Então, uma caixinha azul. Que Não, mas legal. tava diferente, né? Realmente. Não. Acho que aconteceu alguma coisa diferente. Deixa eu ver. Ah, tá. Uai. Uma bolinha. Que isso, velho? Uma bolinha azul, Uma bolinha azul. claro. E como que era aqui? Deixa eu ver. A caixinha azul tava Azul por por dentro. fora. Azul por dentro. Ah, por dentro. No Isso mesmo. começo, azul por Tá. dentro. Não, é Isso. isso mesmo. É porque eu confundo também de vez em quando. Então, azul por dentro. Tá. Não é Mas se possível. azul tá por dentro, o que que tem na... Ah, tá. Tem bacana, outra velho. bolinha aqui. E azul por fora, por dentro. Azul é por... Azul por dentro, não é Azul isso? por dentro. Tá, Mas azul agora por dentro. Foi. Uai. Não, azul por fora, não? Não só aparece, como ela muda de tamanho. Não, agora eu fiquei até curioso. Ah, você falou mudar de tamanho? Aham. Pode ser que altere a percepção, né? Então vamos tentar fazer alguma coisa de mudar de tamanho. Bolinha que cor? Vermelha. Bolinha que cor? Azul, E amarela. amarelo. Eu vou juntar assim na minha mão. A gente usa muito o sopro mágico. É? Sopro. Sabe pra que serve? O pessoal acha que é pra fazer a mágica. Não serve É, pra nada, mas serve pra é nada, só pra é. ficar legal. Mas assim, faz um diferença sopro. depois que você tomou cerveja, você soprar? Ah, deve Deve fazer, um né? bafômetro, então aí não pode, né? Mas alterar a percepção. Você falou de tamanho da bolinha, então vamos ver. Ah, tá, não, é só uma bolinha mesmo, que não cabia na caixinha, mas é mais ou menos isso aí. Mais A ou gente menos. fica, Que legal, velho. fica por aí, não tem... Faz parte. Faz parte. Muito bacana, cara. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo Eu que aqui. agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, tá? Vamos Brinde. combinar mais vezes, então. Depois você vai escrever seu nomezinho pra colocar ali Ó, na tá aqui, tampinha. ó, tá separada. Você Maravilha. vai deixar aí. Beleza. Obrigado, velho. Gente, um abraço. Até a próxima.